Não, eu acho. Não? Não aparece uma janela aqui onde eu Ah, tô falando? aparece, é um quadrinho bem pequenininho. Mas fica aparecendo sempre. Na aula da Fabíola de redação também fica aparecendo. Aquilo, bah, isso aqui me dá um nervoso. Eu acho que eu tenho toque, cara. Não é possível. Bah, sério, vocês riem, mas é real. Olha aqui, ó. Vamos lá então, tá? Boa noite de novo, aqueles que entraram depois, aqueles que estão entrando, né? Ficamos nós mesmos. Vamos lá. Então, ó, organização e características gerais dos seres vivos, tá? Que ponto que isso é importante? Isso é importante para tudo que a gente vai ver na sequência, tá bem? Então, aqui tem algumas regrinhas, algumas leizinhas que são extremamente importantes para nos dar uma sustentação, tá? Nos dá uma sustentação porque a gente vai ver mais adiante. E o que a gente vai ver mais adiante? Que é a parte macro, né? Então, a gente na biologia, a gente dá muito ênfase ao macro. Por exemplo, a ecologia, que a gente vê, os impactos ambientais, o ser humano, né? A fisiologia humana. Mas esquece como as coisas realmente acontecem, né? Que é, como a gente conversou ontem, na célula, tá? Que é a unidade estrutural de um ser vivo, tá? Então, hoje a gente vê essa organização e as características, né, que levam a um ser vivo ser considerado vivo. Né? Parece meio louco assim, mas a gente tem que falar isso. E aí vai entrar num detalhe, que é na nossa próxima aula, semana que vem, que aí a gente vai fazer um adendo disso aí dos vírus, tá? Porque tá muito aí, vamos dizer assim, na moda, né? Então a gente não pode deixar passar. Bom, então vamos lá. Né? O que a gente tem aqui de início? Então é uma organização, né? Uma organização bem básica, né? Onde nós temos aqui, né? Tudo, se inicia no átomo para nós, tá? Aí eu quero deixar claro para vocês. Eu sei que a química vai falar de prótons, elétrons, nêutrons, até os quarks agora, né? Então, só que para nós aqui o que nos interessa são os átomos. Então, esses átomos irão compor as moléculas, moléculas sejam elas grandes, moléculas pequenas, que a gente vai chamar de inorgânicas e orgânicas mais adiante, tá? E essas moléculas vão compor a nossa célula. Elton, mas tu já pulou direto? Já pulei direto. Porque assim, ó, esse esquema que tem em todos os livros de biologia, todos os sites, né, parece que as organelas ou os organoides formam as células, tá? Mas, na verdade, quem formam as células são as moléculas. Acho que fica claro isso para vocês, né? Os lipídios, as proteínas, o fósforo, né? E uma série de outras substâncias que vão compor, né? Lá no caso o citoplasma, a água, 75%, dependendo da atividade metabólica da célula, 75%, 76% da composição desse citoplasma. Bom, aonde eu quero chegar? Mas a gente vai levar sim, sem problema. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, por exemplo, as moléculas que eles mostram formando as organelas, né? Que são estruturas pequenas que formam as células. Perfeito, tá? Vamos deixar assim, mas a gente lembra, né? Que quem forma as células são as moléculas. Os organoides, eles pertencem à célula, tá? Bom, essas células, quando reunidas, bonitinhas, olha a palavra que eu vou utilizar, uniformes, quando elas estão uniformes, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, tá? E desempenham a mesma função ou funções muito semelhantes, a gente vai chamar de tecido, tá? Então, o que é um tecido? É um agrupado, vamos dizer assim, de células. Depois a gente vai aprofundar esses conceitos, tá? Lembra que isso que a gente está vendo agora, nessas, né, ontem e hoje, são coisas bem básicas para a gente ir adiante. Eu sempre digo, sem, por exemplo, lá as continhas da matemática, tu não chega na geometria espacial, e vocês sabem disso, né? Na trigonometria, etc. Então, tu precisa saber o básico, tá? Na biologia funciona da mesma forma. Bom, então, um tecido, o que ele é? É um agrupado de células, tá? E esse agrupado de células, ele precisa ter, de uma forma geral, a mesma forma, tá? E mesma função. E aí, então, eu passo a chamar de tecido. Porque se ele for um agrupado de células, como, por exemplo, os poríferos, lembram dos poríferos? As esponjas marinhas. O que acontece? Eles não formam tecidos verdadeiros. Por quê? Porque todas aquelas células que compõem, né, a esponja do mar, eles não desempenham um papel conjunto, porque eles funcionam individualmente. Tanto é que se tu quebrar um pedaço de um porífero e largar ele, dali nasce outro porífero. Então, a gente costuma dizer, então, inclusive, que os poríferos não formam tecidos verdadeiros,
tá? Só para fazer esse adendo aí em relação aos tecidos. Bom, e aí quando nós temos alguns tecidos, ó, coloquei no plural de propósito, porque não pode ser só por um. Tem que ter alguns tecidos diferentes, a gente começa a formar os órgãos, tá? Pô, Elton, mas eu achei que o sistema nervoso, o cérebro, por exemplo, que é um órgão, fosse formado somente de tecido nervoso. Aí eu te digo, não. E aí tu vai ter as meninges. As meninges é tecido epitelial. Tá? Tu vai ter tecido conjuntivo associado e o tecido nervoso. Vamos pegar outro. A pele. Né? A pele é o maior órgão, não esqueçam, né? A pele é um órgão. Já caiu, por incrível que pareça, na URGS, tá? A pele é um órgão. Tá? E aí o que acontece? Se a pele é um órgão, ela precisa ser formada por mais de um tecido. Então eu tenho, ó, na minha extremidade, o tecido epitelial morto, queratinizado, tá? Não precisa anotar tudo isso. Só estou tentando fazer vocês enxergar o todo. Tecido morto, queratinizado, ok? E abaixo eu tenho um tecido conjuntivo, que é um tecido conjuntivo propriamente dito, não modelado, né? Que a gente chama de frouxo, tá? Bom, Elton, mas e aí? O que acontece nesse tecido? Bom, mais abaixo ainda nós temos outro tecido conjuntivo, que faz parte também da pele, que é o tecido conjuntivo adiposo, que é a gordura. E se a gente for um pouquinho mais abaixo, a gente tem a musculatura. Eu canso de dizer assim para os alunos, como é que eu vou entender isso, essa ordem? Lembra do teu churrasco. Quando tu tem uma carne com osso. Tu tem um osso, tu tem uma estrutura que prende o músculo ao osso, aí depois tem a carne, né, que é a musculatura, depois tem a gordura e às vezes tem uma pelezinha por cima. Essa pelezinha é o que vocês estão enxergando aqui, que no caso do boi a gente tira, que seria o couro, tá? Mas, de novo, isso a gente deixa mais lá para diante, só estou tentando fazer vocês enxergar o todo. Assim como, por exemplo, as aves têm as penas, que são anexos, os cães, né, têm os pelos, que são anexos, fazem parte da pele como anexo, tá? E aí, quando a gente tem esses órgãos, né, todos eles funcionando uma determinada função, então a gente passa a ter o sistema, que aí pode ser o urinário, pode ser, por exemplo, pode ser o nervoso, como eu falei, pode ser o locomotor, né, pode ser o cardio, que é legal, o endócrino, que também é legal. Para mim é tudo legal, né? Óbvio. Então, pode ser qualquer um deles, tá? Urinar, eu estava até hoje falando com um ex-aluno que estava lá estudando enlouquecidamente sistema urinário. Alça de Henle para lá, túbulo néfron para cá. Aí eu só botei uma risadinha. Pô, bem que tu me falou que isso aqui era... né? Não vou falar o palavrão que ele me disse, para vocês terem ideia. Tá vendo, cara? Ó, até agora aqui, ó, janeiro, eu tava dando aula para ele. Quem dera ano que vem, janeiro, sejam vocês. Tá bem? Põe isso na cabeça, vai dar, tá? Então, ó, e aí eu tenho sistema. Então, o que é um sistema, Elton? Então, que eu não entendi direito, que tu viaja, fala um monte de coisa. Sistema nada mais é que é uma quantidade de órgãos que desempenham a mesma função. Por exemplo, sistema urinário, eles formam a urina. Vamos simplificar, é muito mais do que isso, tá? Mas vamos simplificar, tá? Então, a gente simplifica ele nessa situação. Ele forma a urina. Então, todos aqueles órgãos que compõem o sistema urinário, eles vão fazer o quê? Eles vão, então, ter a função de formar urina. Sistema nervoso, controla o corpo. Beleza. Então, tudo que tem lá no sistema nervoso vai funcionar direta ou indiretamente para que a gente controle o corpo. E assim sucessivamente, né? Sistema, se a gente for os sentidos, que cai bastante no Enem, diga-se de passagem, então principalmente o olho humano, então a gente tem toda uma estrutura para captar a imagem, né? Olha só, captar, não, porque a imagem a gente enxerga lá no lóbulo parietal. Foi uma questão lá da Católica esse ano, inclusive, tá? E aí, por último, olha só, eu gosto dessa imagem porque ele traz esses dois nomes, tá? Organismo ou indivíduo, ok? Agora a gente não pode esquecer de uma situação. Qual é a situação? Que eu posso ter, olha aqui, ó, micro-organismos. Vou repetir, hein? Eu posso ter micro-organismos e não organismos. Ou seja, eles vêm, olha só, até célula. Que são quem?
os seres unicelulares, bactérias, algumas algas, alguns protozoários, alguns fungos, só animal e vegetal que não tem unicelular. Inclusive, bactérias todas são unicelulares. Então, olha só, e aí eu chamo eles, por isso que a gente chama eles de micro-organismos. Por quê? Porque eles não formam tecido, eles não formam órgãos, não formam sistemas, então a gente chama eles de micro-organismos, tá? Então aqui eu passo a ter, então, o organismo ou indivíduo, né? Uma foto aí de quando eu era guri, né? De costas aí. É mentira, obviamente, tá? Olha aqui, ó. Ok? Nunca fui assim. Se fosse bem redondo, tipo um barril, aí pode ser que fosse eu, tá? Então, olha aqui, ó. Adiante. Depois, olha só que legal isso aqui. Adoro, porque entra na ecologia que é... Pô, vamos lá. A gente viu ontem. 48%, 43% da tua prova do Enem gira em torno de ecologia. Não tem um vestibular, na verdade tem um vestibular que não cai ecologia. Ano passado, sim, eu fiquei até louco, que foi o da UX, tá? Não caiu nenhuma questão de ecologia. Surpreende, entende? Surpreende. Católica, no passado, por ter diminuído muito as questões, né? Foram só 5, também não caiu nada assim, vamos dizer assim, não caiu. Caiu uma questão de ecologia misturado lá, mas caiu, tá? Mas a UX não caiu nada de ecologia. Então, assim, ó, qualquer outra prova que tu for fazer, tu vai te deparar com 2, 3 questões. Tava falando hoje de tarde com uma menina aqui do grupo, a Carol, e a Carol, faço URGS, assim, ó, primeiro a gente tem que esperar se vai ter URGS ou não vai ter, né? Que até agora não resolveram. A princípio era para maio, tá? E depois, é aquilo ali, a prova da URGS a gente sabe, ó, estuda citologia, estuda genética pura mesmo, aquela dos quadrinhos lá de Mendel, e é isso que vai cair, tá? Então, olha só, então vamos supor que a gente parou aonde? Indivíduo ou organismo, lembram? Então, o conjunto de organismo, que é esse carinha aqui embaixo, ó, ok? Opa, cadê? Aqui, esse carinha aqui embaixo, tá? O conjunto de organismos ou de indivíduos, como tu quiser, o conjunto vai formar o quê? Uma população. E eu já estou entrando na parte ecológica. Eu já saí da parte individual, ó, o indivíduo vai até o organismo, tá bem? E passo na parte agora ecológica, no macro, que é aquilo que a gente costuma enxergar mais, tá? Então, se eu tenho, então, conjuntos de indivíduos de uma mesma espécie, isso a gente vai ver em ecologia, rever milhões de vezes, tá? E tu vai ver que porque a biologia gira em torno disso. Isso que eu quero deixar claro para vocês. A biologia gira em torno da ecologia. Seja a ecologia que a gente chama de ecologia macro ou ecologia micro, tá? Nalanda, foi até fazer um adendo aqui. A Nalanda me pediu umas sugestões de livro para ler, independente de biologia, e eu tenho um outro para te mandar, me lembra, tá? Depois eu te mando, que é As 3 Ecologias, que é muito bom também, que fala da parte sociológica. Bom, voltando. Então, se eu tenho conjuntos, né, de indivíduos de uma mesma espécie que vive numa mesma área, olha a importância disso, ó, numa mesma área, num mesmo tempo, mesma área, mesmo tempo, mesma área, mesmo tempo, aí eu tenho uma população. Porque pensa assim, ó, qual é a população de Rio Grande? Quem é que me responde? Vamos lá, mais fácil. Qual é a população de São José do Norte? 20 habitantes? É isso, Nalanda? Tá louco. Eu acho até que 13 13? Mil. 13. Ó, não pode falar 13. É um ovo. Sabe que falar 13 e 17 no Brasil dá problema. Então, não, tô brincando. Eu acho que é 19. Vamos botar assim, 21. Cara, não te mete. A outra aqui se metendo. Ela fica com ciúme que eu falo com vocês, não falo com ela. Então, olha aqui, ó. Então, vamos supor que é 19, tá? A população. Aí eu te pergunto assim, hoje, né? E há 20 anos atrás? Há 100 anos atrás? Entende? Obviamente que assim, ó, vamos lá, pegar Rio Grande há 15 anos atrás, antes do Polo Naval, 15, 16 anos atrás, vamos lá, 20 anos atrás. Que aí vocês não eram nascidas, a maioria. Tá? Então, 20 anos atrás, a população de Rio Grande era menos de 200 mil. Hoje nós estamos com 200 e pouquinho, 212, eu acho, 211 pelo último censo. Entende? Antes do Polo Naval. Então, eu tenho que perguntar qual é a população. População em que área? Em que época? Compreende? Eu tenho que delimitar isso bonitinho para aí eu conseguir.
Ah, agora sim. Tu quer saber hoje, 2021? Ah, perfeito. A população é X, tá? E aí o que acontece? Depois da população, o que eu tenho? Eu tenho outras populações. Então, eu tenho um conjunto de populações. Quando eu tenho um conjunto de populações que interagem entre elas, se for lá na floresta, pode ser um predador, pode ser um parasita, pode ser uma epífita, pode ser, sei lá, um comensal, tudo aquilo que vocês devem ter visto na ecologia, né? Então, aí quando eles passam a interagir entre eles, então a gente chama de comunidade. Então, Elton, como é que eu definiria a comunidade? O conjunto de populações que vivem numa mesma área, num mesmo tempo. Simples assim. Tá? E que, obviamente, interagem entre eles. Qual é o erro? Olha só, questão de segunda fase de FUVEST, vestibular mais concorrido do Brasil. Os caras colocaram uma rifa. Todo mundo já comprou rifa, né? Todo mundo já viu rifa. Beleza. Colocaram aquela rifa assim, bonitona, a ação entre amigos. Sempre vem aquela mordida assim, né? Ação entre amigos. Aí não me lembro o que era, se era um CTG, se era... Não, CTG acho que não era, porque era em São Paulo, mas era alguma coisa assim. Era um grupo, alguma coisa assim. Aí vinha lá, convidamos a comunidade. Olha só, a comunidade. E aí? E aí, assim, aí perguntava assim, olha a pergunta. Aí vinha lá a rifa bonita, a imagem da rifa, tá? E embaixo vinha assim, segundo os conceitos, olha a palavra, formais de biologia, o erro pode ser descrito onde? Explique. Olha, a outra chegou a levantar, eu gosto por causa disso, tá ligado? Chegou a levantar aqui, ó, que nem eu, assim, ó, tipo, levanta aqui, chegou a levantar. E assim, aonde está o erro? Comunidade. Porque eles estão se referindo a quem? Aos humanos, não é aos humanos? Ó, ao conceito ao pé da letra. Eles quiseram dizer isso, ao conceito ao pé da letra. Eles estão se referindo a humanos, ok? Então, vocês estão... A população humana. E não a comunidade humana. Ah, Elton, mas a gente tem que entender... Ah, tá. Sociologicamente se entende por comunidade. É verdade. A comunidade do bairro tal, a comunidade da igreja tal, a comunidade do CTG tal. Perfeito. Isso é sociologia, não é biologia. E eles deixaram bem claro. Segundo os conceitos biológicos, aonde estava o erro? Neste conceito. Conceito de... Olha... conceitos de comunidade, né? E os conceitos ali de como é que é? De população. E aí tu tinha que explicar lá com as tuas palavras para tu acertar essa questão. Não tinha nada de difícil, tá? Só que a gente tem que entender que comunidade é um conjunto de populações de indivíduos ou de organismos diferentes, tá bem? Bom, depois o que a gente tem da comunidade? Ainda pensando no indivíduo, tá? A gente tem um ecossistema que ele vive. E esse ecossistema a gente tem que levar em consideração, tá? Quando a gente fala de ecossistema, os fatores bióticos, BI, de biota, de vivo, tá? E os fatores abióticos, não vivos. Inclusive na imagem traz lá, acho que aqui deve ser um processo de vulcão, aqui chuva, ou seja, né? Umidade, pluviosidade, ventos, sei lá, salinidade, incidência solar, tudo isso vai influenciar que tipo de ser vivo que vai viver naquele ambiente. Te pergunto, no deserto tem os mesmos seres vivos que, por exemplo, tem na floresta amazônica? Não, né? Não tem. Então, se não tem os mesmos indivíduos que tem na floresta amazônica e no deserto, é porque existem condições climáticas, ambientais diferentes, que é o que Darwin dizia, né? O ambiente seleciona. Se o ambiente seleciona, então ele está dizendo que só sobrevive lá quem tem aquelas condições necessárias para que aquilo aconteça, ou seja, sobreviver naquele ambiente, naquele determinado ambiente. Claro isso, tranquilo? A gente vai voltar nisso lá na ecologia, só que eu gosto de dar essa base bem no início, para quando a gente falar dessas coisas ao longo aí, né, do ano, você já tá fera no negócio, né? Sei que vocês já são fera lá do colégio de vocês, né? Gosto de pagar hashtag fera. Ninguém me marcou ontem, ninguém deu um print da tela
fazendo negócio, a Nalanda fazendo exercício hoje não me marcou. Tá bem, só observa. Quando é outro professor lá que ela faz aula também, ela marca. Ai, meu gostoso, meus não sei o quê. Não, tá bem, não precisa falar nada disso, tá, Nalanda? Mas, né? Bom, deixa quieto. Bom, e aí, por último, né? A biosfera, tá? A biosfera, o que é? É o conjunto de todos esses ecossistemas, ok? Todos os ecossistemas, ou seja, tudo aquilo que tem no nosso planeta. Isso aí é importante, muito pouco. Só as divisões, ok? Talassociclo, litociclo, depois aí depois a gente vai ver isso lá na ecologia, porque na prova do Enem aparece. Tá? E aparece, inclusive, né, na parte de geografia, bastante isso aí. Mas é isso a gente deixa lá para geografia, tá? Para geografia nada, para ecologia. Tranquilo aqui? Alguma dúvida não pode ficar, hein? Não pode ficar nenhuma dúvida. Tranquilo? Vamos adiante. Continuamos na organização, tá? Então, basicamente, né, a organização de seres vivos, né, a gente divide ela em dois tipos. Os seres eucariotos, que está aí, acredito eu, na tua esquerda, né? E os seres procariotos, que está aí na tua direita. É isso? Tá certinho aí? Acertei o lado esquerdo e direito? Então tá bem. Então, o que a gente tem? Qual é a grande diferença? Vamos lá. Vamos quebrar essas palavras, né? Biologia, tu tem uma grande vantagem para ela vir, né? Todas as palavras ser latinizada ou do grego, tu consegue quebrá-las, tá? Então, vamos lá. Eu quer dizer aquele que possui, aquele que tem. Carios, carioteca. Onte, ser. Ou seja, aquele ser que tem a carioteca. Olha que difícil isso. Pró, aquele que é ancestral, aquele que vem antes, tá? Carios, carioteca. Onte, ser. Ou seja, o ser que veio antes da carioteca. Consequentemente, se ele veio antes da carioteca, ele não tem o quê? Carioteca. Então, pró não possui carioteca. Olha como é que está o DNA aqui, ó. DNA, a gente diz que ele está disperso no citoplasma. Aqui, o DNA está dentro de quem? Do núcleo, porque o núcleo é delimitado pela carioteca. Não vou me aprofundar nas organelas, só vou te lembrar, né, que os procariontes, a única organela que eles têm, são os ribossomos. De resto, não tem mais nenhuma. Não tem mais nenhuma. E aí, o que acontece? Se eles não têm mais nenhuma, eles só podem fazer as suas funções através dos ribossomos. Então, o que acontece? Se a gente tiver, né, uma situação, por exemplo, de diferença, que depois eu vou mostrar para vocês a diferença entre procariotos e eucariotos, tu já sabe, a principal é essa. Aqui nos eucariotos tem organelas membranosas e aqui só tem os ribossomos. Parede celular, membrana plasmática, tudo isso a gente vai conversar mais adiante. Olha que eu coloquei aqui esses três. Adoro essa imagem assim, porque parece, né, que também só os procariotos têm o quê? Parede celular, e não é verdadeiro. Tá? Nós, animais, não temos parede celular. Isso é verdadeiro. Então, ó, somos essa primeira célula aqui e somos eucariotos. Tá? Beleza. Então, vai ter todas essas organelas, além do núcleo. Beleza. Depois, outro eucarioto, só que agora com parede celular. Tá? Que é a célula vegetal. Então, a célula vegetal tem a sua parede celular formada de quê? Formada de, aqui, parede formada de celulose. Tá? Aí eu vou pular lá para a célula fúngica, porque também é um eucarioto. Tá? E aí ele também tem parede celular. Os fungos todos têm parede celular. Sejam os fungos filamentosos ou sejam as leveduras, os unicelulares. E aí, o que eu vou ter aqui na parede celular? A parede celular dos fungos é a quitina, que é um polissacarídeo, é um açúcar. Ok? Que está presente no exoesqueleto dos insetos, por exemplo. Tá? É o mesmo açúcar que vai estar lá presente. Esses três são eucariotos. Então, tem eucariotos com parede celular? Sim. Tem eucariotos sem parede celular? Sim. Tem eucariotos sem núcleo? Não. Porque todos os eucariotos possuem núcleo, tá?
Depois aqui, o que que a gente tem? Uma célula bacteriana, tá? E esta célula bacteriana, aí sim, ó, ela não vai possuir núcleo. Pode ver, ó, aqui tem núcleo e aqui tem núcleo. Aqui não. Então, o material genético está disperso. E a parede celular aqui, ela é formada de peptídeo glicano. É uma proteína, tá? Ela é formada de proteína, tá? Tranquilo aqui? Não vamos esquecer isso aqui, então, que existem eucariotos com parede celular e sem parede celular, e que procariotos têm parede celular e que não tem núcleo, tá? Olha só. Então, ó, como eu tinha falado, que ia aparecer, né? Organização, então, dos procariotos sempre simples, tá? E todos unicelulares. Não existe. É o único reino, que é o reino do Monera, reino das bactérias, tá? É o único reino que não vai existir seres pluricelulares. Tá bem? Depois, eucariotos, principalmente pluricelulares. Existe unicelulares, tá? Normalmente a organização é complexa, como a gente viu ali, várias organelas, várias situações. Exemplo, né? Células bacterianas, animais e vegetais. Beleza. Envoltórios. Algumas bactérias, ó, aparecem ou possuem cápsula, tá? Podem possuir cápsula, que são normalmente aquelas patogênicas. Então, elas vão ter uma espécie de um mousse externo a elas. Tá? Pensa num comprimido, eu dou sempre esse exemplo. Pensa num comprimido que tu vai tomar, aqueles de plástico, sabe? Que vem duas cores, vermelho, amarelo, e assim por diante. Aí tu vai tomar, aquilo ali é uma bactéria. Vamos supor que aquilo é uma bactéria. E vamos supor que aquilo ali seria só a bactéria. Se ela tiver uma cápsula externa, isso vai fazer uma proteção para ela. Como se tu colocasse gel ao redor. E é a cápsula, então, ela se protege das nossas células de defesa, tá? Bom, aqui, então, ó, estruturas externas dos eucariotos, o glicocálix é o principal, que é uma estrutura da membrana plasmática que a gente vai ver, que também participa, né, do reconhecimento para doação de órgãos, tá? O glicocálix é importante, ok? Bom, depois aqui, membrana plasmática, igualzinha nas duas, tá? Mas, né, que ele coloca, né, raros esteroides, aqui a presença de esteroides, tá? Transporte, não realiza o endo e exocitose, que é vamos lá, o que seria a endocitose? Uma forma de fagocitose, tá? Então não consegue realizar porque tem parede celular, então não tem como a célula ir lá englobar uma parte. Na verdade, as bactérias que na maioria das vezes são englobadas pelas células de defesa, tá? Já aqui, ó, eles realizam sim, tá? Nos eucariotos. Depois, citoplasma sem citoesqueleto, que é o esqueleto interno, então nos procariotos não tem, ó, como eles são simples, tá vendo? E aqui, né, nos eucariotos com esqueleto. Bom, aí depois na parede celular a gente vai ter, né, de acordo com a situação, ó, glicoproteínas, como eu falei para vocês, são os peptídeos glicanos, tá? E quando está presente a quitina ou celulose, aqui nos eucariotos. Então, quitina de novo nos fungos e celulose nos vegetais, tá? Núcleo, então, nos procariotos, ausente, tá? E depois aqui, tá? Presente para abrigar o material genético nos eucariotos. Organela, aqui, ó, só pensem assim, tá? Aqui o cara colocou nessa tabela, ok? Organelas não apresentam, mas ribossomo é uma organela. Dependendo do ponto de vista, tá? É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Mas aí deixa para vocês, quando for estudar lá, né, a parte de citologia na faculdade, e aí vocês vão ver que muitas vezes os ribossomos não são considerados organelas a nível superior. A nível de ensino médio, a gente vai tratá-las como organelas. Então, o que tem que ficar para nós daqui dessa imagem, tá? Que os procariotos só têm ribossomo como organela, tá? Só isso. Já os eucariotos, olha lá, ó, todos aqueles que sabem, os retículos, complexos de Golgi, lisossomo, peróxido, centríolos, né, e assim por diante, tá? E aqui a gente diz, ó, divisão celular por fissão, também pode ser chamada de divisão simples ou cisciparidade, tá? Qualquer uma desses nomes pode aparecer, já foi questão, inclusive, de Enem, só que aí falava de uma ameba, tá? Relacionada aos seres unicelulares, eles trataram todos os unicelulares como se tivesse a mesma divisão celular,
tá bem? O que nos interessa saber é que é uma divisão simples, tá? E aqui nos eucariotos, olha só, mitose ou meiose. Eu achei que era só mitose. Eu achei que... Não, também tem meiose. Em algumas algas, eles vão fazer essa divisão celular assim, porque eles são haploides, algumas algas são haploides, tá? Mas com o tempo a gente vai chegando lá. Dúvida aqui ou não? É bastante informação, né? Para um quadro só. Não, faz parte. Aí tu vai ver que depois, na sequência, a gente vai vendo e isso vai, né? Não vai entrando por osmose, porque osmose é líquida, né? É de água. As pessoas, entra por osmose. Não, você já começou errado, então. A osmose só... ô louca. O bicho tá enlouquecido aqui. Ok? Então, aí o que acontece? A gente vai trabalhando tanto, isso aí vai repetindo tanto, que depois a gente consegue né, visualizar isso com clareza e com calma. Bom, e aí, então, a gente deixa da questão da organização, né, que a gente viu ali, a questão da célula, né, e agora a gente passa aqui para as características de um ser vivo. Então, para ser considerado ser vivo, tá? Ele precisa apresentar todas essas características aí. Mas eu achei que era só tal coisa. Pois é, olha só. Então, presença de célula, composição química complexa, tá? Metabolismo próprio, não pode ser de outro indivíduo. Então, olha aí, já tem duas situações aí, na verdade as três, tá? Mas eu vou deixar só a primeira e a terceira, que já coloca os vírus de fora. Ok? Por exemplo, presença de célula e metabolismo próprio. Os vírus não têm. Eles são acelulares e ametabólicos. Composição química complexa dos vírus a gente pode questionar. Eles têm muito poucas moléculas. Eles são formados basicamente de proteína e ácidos nucleicos. E algumas enzimas que também são proteínas. Então também já não tem uma complexidade muito grande. Nutrição. Tá? Os seres vivos têm, os vírus sozinhos não têm. Respiração. Seres vivos têm, vírus não tem. Reprodução, seres vivos têm, vírus sozinho não tem. Ele precisa invadir uma célula para olha a palavra que é utilizada, se replicar. Replicação, tá? Crescimento e desenvolvimento, não tem, nem dentro da célula. Tá? Reação a estímulos, não tem. Seres vivos têm. Hereditariedade, até tem, né? Tanto é que o corona está aí justamente por isso, tá? Evolução, tem. Eles têm. Corona está aí, né? O Covid-19 está aí justamente por isso, por evoluir. E a gente vai hoje tentar botar isso na cabeça de vocês. Espero que vocês já saibam o que é realmente evolução, tá? E ciclo de vida. E eles só vão ter esse ciclo de vida quando eles estiverem dentro, no interior de outra célula, tá? Do contrário, eles não têm como, né, ter esse ciclo de vida. Então, tá aí um monte de falhinha, e por isso que eu falei ontem para vocês, que inclusive no programa do Enem vem vírus, aí depois os caras citam seres vivos, e aí começa com os reinos. Eles deixam os seres vivos, a classificação biológica, a nomenclatura biológica, tudo isso os vírus fora, tá? Eles deixam os vírus fora dessa classificação. Então, vamos lá. Para começar, então, né, a gente tem aí a situação em relação aos seres vivos, né, ligadas, então, à célula. Presença de célula, ok? Bom, então, quando a gente fala da presença de célula, a gente tem que pensar na teoria celular. E a gente viu ontem o que é uma teoria. Então, teoria precisa passar por tudo aquilo que a gente conversou. Então, precisa passar por uma observação, para os questionamentos, para a hipótese, né? Para os resultados esperados, para os resultados, e aí, a partir disso, uma conclusão, e aí sim, eu crio, né? Ou eu escrevo, publico, lembra que eu falei da importância da publicação dos resultados, para que aí aquilo ali se torne algo, vamos dizer assim, verdadeiro cientificamente. Tá? E que seja observado ou que seja testado através de um método que aquilo, aonde quer que eu faça, ele se repita. Tá? Então, vamos lá. O que é a teoria celular? Teoria, então, formulada, né, por cientista Matthias Schleiden e Theodor Schwann.
O Schleiden, por exemplo, foi o cara que primeiro observou uma célula sem microscópio. Era uma espécie de uma luneta. Quem fez o primeiro microscópio óptico foi Robert Hooke. Então, Robert Hooke que fez o primeiro microscópio óptico. Mas o primeiro a observar foi Matthias Schleiden, e a partir disso aí, então, eles escreveram, né, essa teoria celular. Então, quem são os 3 postulados dela? Primeira delas, né, que todos os seres vivos são constituídos de célula. Ou seja, a célula é uma unidade morfológica, ou seja, que dá forma para os seres vivos, que dá estrutura para os seres vivos. Tá? Esse é o primeiro postulado. Depois, segundo postulado, tá? É onde acontece basicamente todas as funções de um ser vivo, seja ele unicelular ou pluricelular. Por isso que eles chamam de unidades funcionais. Tá? E depois, o terceiro postulado, tá, é que todo ser vivo se origina de outra célula. Ou seja, que uma célula origina outra célula. Então, se eu fosse definir tudo isso, ficaria assim a teoria celular. Tá? Não está aqui, mas eu vou falar para vocês. Quem quiser anotar, anota. Tá? É para a gente ter um entendimento disso. Então, a célula é a unidade morfo, que é forma, funcional, que é a função, que é o que acontece, de todos os seres vivos, sendo eles originados sempre a partir de outra célula. Olha que bonito fica isso. Isso é Elton, tá? Elton 2021, tá bem? Não foi esses caras que falaram. Eu sintetizo essa teoria deles, tá? Eu sintetizo eles e aí, consequentemente, falo para vocês. Então, é a unidade morfofuncional dos seres vivos, tá? Que a partir dela, então, todos os seres vivos se originam a partir de outra célula. Tá bem? Tranquilo? Então, inclusive, eles escrevem do latim, né? Omnis, célula, omnis. Não, desculpa. Célula, omnis, célula. Ou seja, uma célula se origina de outra célula. Tá? Tranquilo? Adiante. Olha o que aparece ainda em relação à célula. Tá? Então, células macroscópicas e microscópicas. Não infartem agora, tá? Mas eu não sabia que isso era célula. Pois é. Ok? Então, olha aí, ó. A gema, só a gema, tá? A gema do ovo é uma célula. Ok? Eu achei que era o pintinho. Não, o pintinho tá ali junto. Morreu. Foi, na verdade, assassinado pelos raios ultravioletas por onde passam os ovos. Ok? Até por uma questão de também proteção nossa, né? E aqui do lado, ó, os alvéolos, aquelas bolotinhas, sabe? Inclusive da bergamota, que a gente tira assim e tal, fica aquelas coisinhas. Aquilo ali também são células macroscópicas. Tá? Bom, e as células microscópicas, aí nós temos, né, mais comuns, vamos dizer assim, né? Ameba, célula vegetal, aí, né? Independente se é unicelular ou pluricelular, tá? Independente disso. Fala. Não? Foi só um erro, hein? Tá. E aí, o que eu tenho aqui embaixo, né? Uma outra classificação, tá? Que é em relação à quantidade de células. Se eu tenho elas unicelulares, aqui eu tenho, então, um protozoário, olha aqui, ó, né? Ciliado. Pô, como é que tu consegue enxergar? O olho treinado, tá? Um ciliado e aqui uma célula vegetal. Olha os cloroplastos aqui, que legal, bonitões. Pena que não dá para ver aqui os vacúolos, tá? Então, só para vocês terem ideia, quando tu põe uma célula assim, pode ser até uma alga isso aqui. Não, alga não é, mas pode ser um vegetal marinho, tá? Uma angiosperma marinha. E aí tu coloca eles na luz, tu enxerga assim no microscópio, eles ficam rodando, cara. É bem legal. É um movimento que a gente chama de ciclose. Eu fazia isso no colégio. Agora eu não faço mais. Porque não tem colégio. Tá? Então, ó, isso aqui, então a gente consegue até fazer. Quem tem aquário em casa, dá para fazer isso aí. Bom, adiante. Olha isso aqui. Essa é uma classificação que, ó, quem vai fazer vestibular tem que saber. Tá? Sempre cai.
Não cai assim diretamente. Ah, qual é? Segundo o Bisozero, a célula tal é qual? Mas eles dão todo um contexto. Agora a gente vai falando. Que é quanto ao ciclo de vida, tá? Ou segundo o Bisozero, que foi o cara que inventou essa classificação aí. Tá? Então, ó, células lábeis. A gente costuma dizer, para quem está anotando aí, as células lábeis, que tem um ciclo de vida curto. Tá? Elas nascem e morrem. Tá? Ou são modificadas, ou são, né, destruídas, e assim por diante. Tá? Então, o que acontece? Essas são células lábeis. Ok? Bom, o que aconteceu aqui? Se elas são substituídas, olha só, substituição de células mortas, e aí eu tenho um epitélio, tá? Como um exemplo, pele. Então, ó, que eu falei para vocês, morto, né? Se está morto, embaixo tem que estar produzindo novas, e vai empurrando essas aí. E cada dia que eu tomo banho, até a Ana Landa estava me tremendo, né? Que até banho eu tomei hoje, dei uma esfregada assim, né? E aí, quando eu esfreguei, o que arrancou ali da parte superior? Essas células mortas, para que elas sejam, né? Então, estimule o corpo a renovar, tá? Então, ó, normalmente isso vai estar associado às cavidades, né? De uma forma geral, seja cavidades, ó, internas ou que tem um contato com o meio externo. Cavidade oral, trato aqui o GI, né? É que gastrointestinal, ou seja, estômago e intestino. Hematopoiese. Alguém sabe o que é hematopoiese? Não? Hematopoiese é o que acontece com as células no interior dos nossos ossos, os glóbulos vermelhos. Medula óssea vermelha, aquela que produz as células do sangue, tá? Então, elas estão produzindo durante toda a vida nossas hemácias. Então, lá está acontecendo a hematopoiese, ou seja, a formação de novas hemácias. Ah, Elton, então tu está me dizendo que hemácia é uma célula lábil. É uma célula lábil, ainda bem. Sabe por que ainda bem? Porque a hemácia nossa, humana, o que ela não tem? Núcleo. E se ela não tem núcleo, imagina como é que ela ia se coordenar. Lembra? O núcleo é o centro de tudo. Como é que ela ia se coordenar? Então, por isso que ela tem um ciclo de vida curto, em torno de 30 a 90 dias. Então, uma hemácia que está sendo produzida hoje, que dia é hoje? 24, né? Talvez lá dia, sei lá, 30 de abril, ela já esteja sendo destruída no teu fígado. Ah, ela já esteja sendo destruída no teu fígado, por quê? Porque ela já cumpriu a função dela, né? Transportou o oxigênio que precisava e assim por diante. Tá? Então, células lábeis, ciclo de vida curto, alta capacidade de reprodução também, se tu quiser acrescentar. Ou de mitoses, como eles gostam de colocar. Tá? Depois, células estáveis. Olha o nome, estável. Tá? Então, ó, povoam tecidos, né, normalmente não, né, que são renovados lentamente, ou seja, que não é tão rápido como a pele. Pensa quando tu te corta, por exemplo, né? É rápido lá na pele, né, como um todo. Depois, ó, proliferação rápida após a perda tecidual. Então, se tu teve uma lesão nesta região, aí eles vão proliferar. Do contrário, é lento. Olha só onde ele coloca aqui, ó, fígado, rim, pâncreas, endotélios e fibroblastos. Tá? Então, o fígado, já ouviu falar, né? O fígado regenera até certo ponto. Okay? Pensa numa pessoa com esteatose hepática, que é o início de uma cirrose. Ah, e todo mundo acha que cirrose é só por causa de bebida. Cirrose é por causa de agrotóxico, cirrose é por causa de tabaco, né? O fumo. Cirrose é por causa de excesso de medicações hoje, né? Antidepressivos e assim por diante. Deixa eu ver. Por drogas, por bebida e assim por diante. Ah, vírus, né? Hepatite. Outra. Lembrei. Até o que eu tinha. Excesso de colesterol. Então eu cheguei a ter um início de esteatose hepática. Elton, o que é isso que tu está falando? O que é esteatose hepática? O fígado começa a ficar fibroso. Todo mundo já viu o bife de fígado, né? Que é um horror, de passagem. Ok? Então, aquela estrutura, né, meio esponjosa, meio molengona. Então, tu imagina aquilo ali ficando rígido. É assim que vai ficando um fígado
de uma pessoa que tem, que vai, ou que está desenvolvendo, né? Ou que desenvolve esteatose. Então, ele vai ficando como se fosse umas estrias, assim, longas, ao longo do fígado, né? E se tu não melhorar a alimentação, exercício, ou mudar os hábitos, aí ela pode evoluir, aí sim, para uma cirrose, e aí não tem mais volta. Olha que eu falei, não tem mais volta. Por quê? Porque ali estão os hepatócitos, que são células estáveis, tá? Pâncreas também, né? Rim. Então, tanto é que esses locais, ó, todo mundo, obviamente, já ouviu falar câncer, né? Então, o câncer, quando atinge esses três tecidos aí, esses 3 órgãos, né? Fígado, rim e pâncreas, é difícil de curar, tá? Porque é de difícil regeneração. Então, se é de difícil regeneração, para tu voltar ao normal, a função daquele órgão ali, é complicado. Acho que fica claro isso para vocês, porque quando as pessoas desenvolvem um câncer nesses 3, né? Tem gente que chama de glândula, tanto o fígado como a pâncreas, mas vamos tratar eles como órgãos. Esses 3 órgãos aí, então aí eles podem desenvolver uma problemática mais séria, tá? Bom, e aí depois, ó, células permanentes. Aí sim, essas são bonitas, né? Não se dividem. Então, depois que tu saiu do teu estágio embrionário, elas não têm mais capacidade de se multiplicar. Mas eu vi um estudo, tudo bem. Tu pode ter visto estudo, eu também leio bastante sobre isso, que células voltaram, mas aí são células tronco, tá, pessoal? Que são introduzidas lá na na nossa medula espinhal, ou seja, no sistema nervoso. Isso é uma coisa. Outra coisa é tu dizer assim, ó, eu tive uma lesão cerebral e o meu cérebro lá se regenerou. Ele não faz isso. De jeito nenhum, tá? Bom, então, ó, eles perdem toda a capacidade de regeneração, as lesões são irreversíveis, ó, veja bem. E aqui, ó, células nervosas e miócitos. Miócitos são células, tá? Depois a gente vai tratar com esse nome lá também no tecido muscular. Miócitos cardíacos. Tanto é que tu já ouviu falar, né? A pessoa teve um infarto. Sim ou não? E aí aquela pessoa fica com aquele infarto pro resto da vida. O que é um infarto? Hein? O infarto é a morte de um grupo de células daquele órgão. Tá? Então, se elas morreram, aquela célula não se regenera mais. Porque ela é um miócito cardíaco. Ou tecido muscular cardíaco. Estriado cardíaco, né? Então, ele não tem mais essa capacidade de regeneração. Então, ela vai ficar sempre com aquela lesão, vai sempre ter que se cuidar, né? Porque gera justamente isso, tá? Gera essa incapacidade de, após o desenvolvimento embrionário, né? Ele não consegue mais, né? O nosso corpo não consegue mais fazer esse processo. Tranquilo aqui? Dúvida? Estão muito quietos. Elton, eu tenho uma pergunta. Manda, que bom. É verdade que quando a gente está deitado, dormindo, a nossa pele fica trocando, tipo, aquelas poeirinhas que ficam na cama quando a gente bate lençol? É verdade que é a nossa pele ou não? Não é, na verdade e é muito, tá? Mas não só quando a gente dorme. Por que quando a gente dorme? Porque a gente tem um atrito na cama, entende? Se tu tem um atrito ali na cama, a tendência é que solte mais. Aí se solta mais, o que vai acontecer? Tu vai, né, ter naquele local ali células mortas. No banho, é muito característico o banheiro. Se o banheiro, por exemplo, tu não passar uma semana tomando banho sem limpar o banheiro, tu vai ver que ele vai criar uma gordura, né? Uma gordura no ralo, porque é para onde escorre tudo. Claro, a gordura é da oleosidade da pele, entende? Daquele suor, daquela coisa. Mas aí começa a acumular. Como é que a gordura iria acumular? Elton, mas no churrasco acumula. Beleza? Só que a gente não se assou, né? Ninguém se assou aí na churrasqueira. Então, o que vai ter ali? Vai ter, além da sujeira do corpo normal, vai ter a gordura e também as células. É verdade, sim. Sim. E aí, por isso que se fala, né? Não sei se vocês já ouviram falar, né, que o ideal para as pessoas sempre dormir, né? Tem gente que não gosta, gente que gosta, gente que ama, cada um com seus problemas, né? O ideal para as pessoas é sempre dormir nu. Por quê? Porque facilita isso, oxigena melhor o corpo,
né? Tu vai ter trocas, aí, por isso que se fala também, né? No máximo, tu passar ali com um lençol, né? Roupa de cama, 2 a 3 dias e trocar. Não passar disso, porque aí começa a acumular. E aí também o que acontece, Nalanda? Pensa comigo. Se tem ali, entre aspas, células mortas, quem é que vai se aproveitar? Bactérias, fungos. E aí isso pode proliferar, te causar um problema de pele, te causar um problema, uma alergia, uma coisa que às vezes, até principalmente criança, né? Que são mais sensíveis que vocês adolescentes, que nós adolescentes, né? Vou tratar assim, que nós adolescentes, tá? Tranquilo? Foi embora, dormiu. Ah, tá bem. Mas que bom que tem dúvida. Eu fico preocupado quando não tem dúvida nenhuma. Ah, olha, eu sei que minhas aulas são boas, tia, mas olha, não é para tanto também, não ter dúvida nenhuma. Vamos, olha aqui, ó. Adiante. Ai, que saudade de uma sala de aula, tia. Ai, um quadro, me sujar todo. Ah, botar caneta na boca, me sujar todinho. Já saí todo sujo. Não ri, Eduardo. Tá? Não ri. Ó, depois, composição química complexa. Ah, eu falei Eduarda porque é a única que está me olhando aqui, né? Então, olha aqui, ó. Eu e ela trocando aqui, parece que eu estou dando aula, sabe? Eu fico te olhando mesmo para ver as tuas reações. As tuas reações me diz muito. Quando tu levanta aqui os negócios e tá, agora eu tenho que repetir. Calma lá. Ó, composição química complexa, tá? Então, chegamos na segunda característica. Vimos célula, vimos ali aquelas classificações, a importância das células seres vivos, algumas classificações, micro, macro, uni ou pluri, classificação de bisozero, lábeis, estáveis, permanentes, tá? E agora a gente chega na composição química complexa. Olha só tudo que a gente tem de molécula no nosso corpo. E aí eu tô falando nós, mas poderia ser uma bactéria, poderia ser um fungo. Claro que vai ter variações, entendam isso, vai ter variações. Talvez algum desses inorgânicos nem tenham determinadas bactérias, tá? Mas é complexo igual. Olha lá. Então, nitrogênio, carbono, hidrogênio, oxigênio. Perfeito, tá? Então, aí que eu tenho, ó, cromo, cloro, cobalto, zinco, ferro. Por isso que existe aquelas coisas assim, ó, vai fazer um exame de sangue. Saber, tá com problema de fígado, ninguém acha o teu problema. Vamos tirar sangue para ver se ele, olha a palavra, se ele tem metais pesados. Já ouviram falar isso? Se ele tem metais pesados. E aí vai lá ver, tu tá com chumbo. Vê se tem chumbo aqui, ó. Não tem, né? Vê se tem alumínio aqui. Não tem, né? Por quê? Porque se isso aparecer, eles são tóxicos. Ah, o chumbo, por exemplo, causa o saturnismo, que é uma doença que deixa as pessoas loucas. Que em Rio Grande é muito comum. Ah, não riam, porque é sério. Que em Rio Grande é muito comum as pessoas ter demência. Ah, causada pelo saturnismo. Sabe por quê? Casas muito antigas. E ainda tem os canos de água, né, quando, né, se colonizou Rio Grande, eram de chumbo. Então, se as pessoas tomam água dessas torneiras ou desses canos, elas podem desenvolver saturnismo. Então, era mais comum em pessoas que moravam em casas antigas. Outras, quem é que mora perto de algum posto de gasolina? Aí, Duda. Então, o que acontece? Perto de posto de gasolina, hoje não mais, porque eles fizeram todos esses AMPM, essas lojinhas, e aí modificaram aqueles túneis que ficam embaixo do posto, onde fica a gasolina. Aqueles túneis antigamente eram formados de quê? Chumbo. E aí a chuva, com o tempo, ia deteriorando e ia caindo na nossa água que a gente bebia. Quem mora perto do cemitério, tem o que a gente chama de necrochurume, necro morto, né? Churume é aquele caldinho que escorre do lixo. Só que lá, no caso, não é lixo, são as pessoas em decomposição. Também contamina a água. Por isso que aquele aqua ali, né, que está sendo construído na frente do cemitério, deve ser uma beleza, principalmente para as piscinas. Mas pula essa parte. Ó, tu vai falando demais. Ó, chegou uma conversa. A sorte que eu comprei o aqua lá da Portugal. Vamos lá. Ai, credo. Olha lá. Esse, Nalanda, viu, ó? Qual é a vantagem de morar aí onde tu mora? Na Croa, tá vendo? A Nalanda, para quem não sabe, mora quase em Bujuru, entre Bujuru na divisa, entre Bujuru e Mostardas, né? Itamandaré, lá para aqueles lados lá. Mas não tem esse problema, porque lá quando morre, endereço enterra nos fundos de casa mesmo, não tem problema. São José do Norte é assim. É o bairro de Rio Grande. Vamos lá. Olha aqui, ó.
Então, o que acontece? Constituição, então, dos orgânicos, aí sim uma grande quantidade, né? Aí nós temos, agora vai aparecer no slide seguinte, vários, né? Aí coloquei essa imagenzinha aqui só para bonitinho, porque, sabe essa imagem aqui? Ela foi questão de vestibular, eu só não me lembro qual foi, se foi USP, alguma coisa, tá? Que falava, era uma questão que falava dos hábitos alimentares, tá? Se vocês procurarem, vocês vão achar na internet. Aí ele está brincando aqui, porque o cara está dizendo aqui, ó, meat, né? Então, assim, é contra a alimentação, ou seja, não come carne, etc. E aí os caras perguntam de onde vem a sua proteína, para falar da alimentação saudável. Bom, principais elementos químicos da matéria viva, então não esquece do chon, tá? Tem gente que chama de chomps, eu chamo de chon, que são carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Tem gente que vem até aqui, o chomps, né? Que é o fósforo das membranas plasmáticas, tá? Do ATP, adenosina trifosfato, ATP, energia, e o S de enxofre, que é muito importante para vários funcionamentos, né, do nosso corpo, regulação. Claro, né? E tem os outros que a gente depois vai trabalhar, que é o cálcio, o ferro, o sódio, o potássio, o cloro, o iodo, né, para os hormônios da tireoide. Tranquilo aqui? Olha o que aparece agora. Calma, tá? Não te enlouquece. Eu vou comentar rapidamente de cada um, mas depois a gente vai ter um momento lá na bioquímica celular, bioquímica dos seres vivos, que a gente vai trabalhar isso aqui um a um. Para mim é assim, ó, é a maravilha da biologia. É isso aqui. Isso aqui que tu tá vendo, esse slide que tu tá vendo aí, tá? É a base da biologia. Daqui eu vou te dizer assim, ó, eu vou te dar 5 questões do Enem. Por quê? Elton, mas vai cair 5 questões de composição química dos seres vivos? Não, queridos. Não, querido não, querida, né? Porque só tem meninas. Aí, ó, não, queridas. Aqui eu vou encaminhar, vou fazer essas loucuras que eu faço, vou viajar lá na fisiologia, na ecologia, e tu vai ver assim, pô, mas como é que ele consegue ligar essas coisas? Porque é justamente isso, é a base. É a base. A base da biologia está aqui nesse quadrinho aqui, tá? Então vamos lá, ó. Água, rapidamente, tá? O que tu lembra da água? A gente bebe, tá? Legal. Beleza. Ok? Falar nisso, eu tomar uma... O que tu lembra da água, assim? É solvente. Ó, aí me serve. É universal ou não? Vale um chiclete, hein? Vale um chiclete. É um solvente universal ou não? Os livros de biologia trazem. Livro de cursinho, olha lá. Isso, isso. Pena que eu não dou aula mais na concorrência aí, ô Eduardo, senão tu ia errar, os meus alunos não iam, tá? Por que a gente não pode chamar de solvente universal? Porque o universal está dizendo que isso dissolve tudo. Entendeu? E a água não dissolve tudo. Água e óleo. Lembra aquela experiência de retardado que a gente fazia lá no ensino fundamental? Na 3ª, 4ª série? Meu filho está fazendo, inclusive, fez ontem. Tá? Mistura água e óleo. Mistura? Não, né? Não, por favor, digam que não. Tá? Então, assim, ó, o que acontece? Não mistura. Então, se não mistura, não dissolve. Se não dissolve, não é universal. Mas é quase... bom. Aí tu tem um detalhe, aí não me serve. Tá? Mas se cair no Enem, tu vai marcar o que a maioria diz. Que ele dissolve praticamente todas as moléculas. E isso já veio. Praticamente todas as moléculas, por isso sendo chamado de solvente universal, ponto. Aí tudo bem. Do contrário, eu não posso te ensinar um negócio errado aqui, tá? Pensa quando tu vai fazer churrasco. As gurias aí agora, tudo fazendo churrasco. Aí os guris lavando a louça depois. Então o que acontece? O que a gente faz para tirar a gordura? Não põe água quente? Por que a gente põe água quente? Porque a água está mais energizada, consequentemente as moléculas elas estão mais excitadas, né? Que é a palavra que se utiliza lá da química. E aí o que acontece? Elas têm mais choques e com mais choques elas, olha a palavra, ela conduz, ela arrasta a gordura, mas ela não dissolve a gordura. Tô mentindo? Não fica tudo preso depois lá no ralinho ali da pia? Que aí tem que passar a mão, assim, um sebo só, não é assim? Aí tu pega, assim, para levar embora. É assim. Acabamos de falar do banho, a Nalanda perguntou, da pele, eu falei da oleosidade, que fica aquela... Se tu deixar uma semana, não precisa muito, hein? Se é mais de uma pessoa que toma banho no banheiro,
Não precisa muito, 3, 4 dias já começa a ficar aquele ceboso. A água começa a ficar assim em bolinha, sabe, no chão. Fica ali. Aí tem que passar alguma coisa, um detergente, alguma coisa. Ó, detergente. Por que detergente? Porque aí é um solvente orgânico. A gente está falando da água, que é um solvente orgânico e inorgânico, mas não de todos os orgânicos. Então ela é osmorreguladora, ela é termorreguladora, ela é um melhor solvente que existe, até que se prove ao contrário, né? Ela é lubrificante das articulações, tá? A gente vai ver isso depois, tá? Sais minerais. Os sais minerais para nós se apresentam como? Na forma de cátions e ânions. Vamos pegar aí, ó, cálcio, potássio, fosfato, ó, viu? Já está aí na forma, cloro, flúor, né? Então, tudo lá, Cl-, K+, né? Mais 2 no caso, né? E assim por diante. Então, ó, glicídios ou carboidratos ou açúcares. Depois a gente vai ver isso também, tá? Formado por carbono, hidrogênio e oxigênio de uma forma geral. Aí tem as pentoses, as hexoses, os monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos, lipídios, né? Vários, como a gente estava falando, os óleos, as gorduras são coisas diferentes. Nós temos os esteroides, nós temos os carotenos, nós temos os cerídeos. Olha só quanta coisa tem para a gente ver. Proteínas estruturais. Aí dentro de proteínas nós ainda temos as enzimas, né? Que são catalisadores, têm funções especiais, mas são proteínas formadas de aminoácidos. As vitaminas, que são sempre, eu costumo dizer, né? As pessoas são coadjuvantes, elas não têm função. Mas eu sempre aprendi aqui, tá bem, tudo bem, mas elas são coadjuvantes, elas não são elas as funcionais, não são elas que fazem aquilo acontecer. Elas participam ela participa da coagulação, ela participa da regulação da visão, por exemplo, a K da coagulação, a E controla a esterilidade, os ácidos nucleicos, DNA, RNA, tá? Depois a gente vai aprofundar isso aí na parte bioquímica. E a gente chega na terceira ou quarta característica, metabolismo. Adoro essa imagem, cara. Custei achar ela hoje montando para vocês essa aula. Diga-se de passagem, eu não monto as aulas do meu ano, de um ano para o outro, eu jogo fora, tá? Aí eu sou esses mané assim que tem que ficar correndo atrás sempre para montar a aula de um ano para o outro. Aí eu me lembro que eu tenho uma imagem muito legal e aí custo achar, tá? Bom, então olha só, o que é metabolismo, né? Conjunto de reações que ocorrem nos seres vivos, ok? Então esse conjunto de reações, todos, a gente diz assim, o teu metabolismo é lento, então quer dizer que as funções no teu corpo são desempenhadas vagarosamente. O metabolismo é rápido, então quer dizer então que aquilo ali está funcionando bem. E aí esse metabolismo ele tem duas formas, o catabolismo e o anabolismo. Tá? Vamos começar aqui pelo catabolismo. É um processo de degradação. Eu costumo chamar também de decomposição, de quebra, para simplificar. É algo que é grande que vai ser transformado em menor. Olha só que legal aqui, ó. Então, catabolismo degrada uma molécula complexa, grande, e transforma ela em simples. E olha o que ela faz. Ela libera energia. Pensa, aonde isso acontece? Quando tu come o quê? Vai, Eduardo, só tu. Não adianta tu olhar assim, ó. Não adianta tu olhar assim, porque só tu tá com a câmera ligada. E fica, tá? Senão eu fico sozinho aqui, me sinto sozinho. A outra até dormiu. Eu tô com a câmera ligada aqui há horas, só que eu acho que não tá aparecendo pra ti. Não tava aparecendo. Agora tu apareceu. Não, mas claro que tá ligada há horas, juro. Tá. Agora sim, eu não tava te vendo. Eu tava até nervoso. Às vezes saiu da aula, né? Se encheu lá a paciência. Tá, vamos lá. Aonde isso acontece? Quando a gente come que molécula? É uma orgânica. Penta, não é? Aqui, quando a gente come uma molécula complexa que a gente libera energia. Carboidrato, açúcar, o docinho, vamos ver o que escreveram aqui, ó. Aquele negrinho. Olha, Isadora, Delabari, nunca sei. Vou chamar só de Isadora, Isa. Tá? Perfeito, Isadora, isso aí? Ok? Então, libera energia.
Tu vai comer o açúcar, não é açúcar, diz assim, tem que cortar carboidrato, quero emagrecer. Tem que cortar carboidrato. Só que a gente pensa carboidrato sempre no doce, né? Mas o carboidrato tem na massa, na pizza, olha, babá. Carboidrato tem no sushi, ó. E aí o carboidrato tem no arroz, carboidrato tem no feijão, carboidrato tem na felicidade da gente, né? Tudo que faz a gente feliz tem carboidrato, cara. Tá, tirando a carne, né? Para quem gosta. Eu sou um fanático por carne, mas então assim, ó, entendeu? Hoje, inclusive, meu almoço, sabe o que foi? Arroz integral, foi um risoto de cogumelos. Tu acredita? Tô comendo agora umas coisinhas assim, ó, desse tamanhozinho, de 320 gramas só. Aí tu imagina, um monstro desse tamanho, de 136 quilos. Fui fazer um exame, até passei vergonha, deixa eu contar essa, então. Fazer um exame, passei vergonha. Tô com o tendão machucado desde dezembro, não consigo voltar a correr, né? E aí fui fazer um exame sexta-feira lá na TES, lá do pai do Guigo, lá. Aí cheguei lá, os caras não deixaram eu fazer o exame, vocês acreditam? Porque meu peso, a máquina não suportava o peso. Aí chamei eles, falei que ia denunciar eles por causa de gordofobia. Então olha aqui, ó. Aí liguei pro Guigo já, olha, vou processar lá todo mundo. Bom, nada a ver com o assunto, voltando. Olha aqui, ó. Não, tem a ver sim, vamos lá. Então libera energia. Se eu libero energia, pensa, na quebra dessas moléculas, ok? É que eu tenho o quê? Essa expansão. Ela pode ser de diversas formas. Não esquece que energia nós temos várias formas. A principal para nós, né, ou que, por exemplo, mais nos chama a atenção, é qual? A forma de energia de calor. Né? Tanto é que a gente toma assim, uma sopinha no inverno. Aí as pessoas assim, sopinha quente. Verdadeiro. Né? Tu ingerir uma substância quente, ela, óbvio que ela vai te aquecer o corpo. Um café, um chá, alguma coisa. Mas ali também tem uma grande quantidade de quê? De carboidrato. Pensa, abóbora, batata, massa, para quem coloca, aipim, sei lá, quiabo, sei lá se coloca quiabo na sopa, tá? Então, isso coloca energia. Agora, olha o anabolismo, esse está mais no nosso dia a dia, né? Porque a gente fala de anabolizantes, de academia, isso está mais na mídia, tá? Então, o anabolismo é o quê? É síntese, é produção, é o contrário, é pegar moléculas simples, tá? Para construir moléculas complexas. Como, por exemplo, tu pegar aminoácidos e tu transformar em quem? Tu transformar em proteína. Ou tu pegar, por exemplo, várias glicoses e tu transformar, por exemplo, lá no vegetal, em amido, reserva. Pensa, fotossíntese. A fotossíntese produz o quê? Glicose. 1 glicose, 10 glicose, 1000 glicose, 10.000 glicose, e aí vai lá, manda para a raiz, para o caule, e o vegetal faz o quê? Armazena na forma de quê? De um polissacarídeo. Ao invés de ser de um mono, que é a glicose, é da forma de um poli, que é o quê? Que é, neste caso aí, a nossa querida linda, ou nesse caso lindo, amido, tá? O amido. Então, isso é o metabolismo. É dessa forma que o metabolismo funciona. Para mais e para menos. Tu quer emagrecer ou tu quer engordar, tu quer ganhar massa muscular, o que tu tem que fazer? Tu tem que equilibrar isso aí ou desequilibrar. Vamos lá. Tu não entende. Então, se tu tá ingerindo muito aqui, ó, tá fazendo muito catabolismo, tá? Então, tu precisa fazer com que essa energia liberada, ela seja o quê? Utilizada, praticando um exercício, por exemplo. Seja gasta, tu precisa gastar. Porque se tu não gastar, ela vai armazenar no nosso corpo. E no nosso corpo, ao invés de armazenar amido, glicogênio, que pode armazenar, ela armazena na forma de quê? Gordura. Ok? Ó, adiante. Olha, deixa eu ver. Aqui. Olha o que eu coloquei. Adoro essa imagem. Sabe por quê? 2 vezes já caiu no Enem. Então, inclusive, eu coloquei uma vez essa imagem numas dicas e caiu no outro dia. Só que aí, como eram as dicas, era para os alunos do 2º ano, que iam fazer como treineiro, tá? No outro ano apareceu. Só que aí caiu, né, de forma teórica, relacionando também o pâncreas, tá? Então, pensa aqui comigo, ó. Glicogênio é a forma que nós e os fungos armazenamos açúcar. Elton, mas tu acabou de falar que é gordura, porque ele pode ser transformado em gordura, tá?
no tecido adiposo. Beleza. Então, ó, glicogênio armazenado no fígado. O que acontece? Quando tu precisar, pensa, tu acordou amanhã de manhã, tá? Para ir pro colégio. Vamos imaginar que tu fosse pro colégio. E aí tu esqueceu de tomar um café da manhã, lá um leitinho, um café, um pãozinho, uma bolacha. Tu esqueceu. Só que tu comeu hoje, agora, no meio da aula. 7h30, 8 horas, tá? O que vai acontecer? Só vai, pensa, tu vai gastar energia até amanhã às 10 horas lá no teu colégio, fazendo teu exercício, na tua academia, tu vai o quê? Tu vai retirar das tuas reservas. Então, o que vai acontecer? Teu fígado precisa liberar, quebrar, né, esse glicogênio. Como é que é o nome desse processo? Olha aqui, ó, glicogenólise, de glicogênio, e lise quer dizer quebra. Então, é a quebra do glicogênio que está armazenado no fígado ou até mesmo nos músculos, tá? Bom, quando eu tenho demais glicose, tá? O que vai acontecer? Essa glicose vai ser enviada para o fígado. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai transformar essa glicose em excesso em glicogênio. Então, a gente chama de glicogênese. Gênese, origem. A no caso de glicogênio, tá? Então, esse esqueminha que é legal, tu vai ver que depois eu vou voltar nesse esquema quando a gente estiver falando de fisiologia, tá? E aí eu vou explicar como cada processo disso acontece, e aí vai ter uma imagem, inclusive, mais complexa que essa, tá? Bom, outra característica aí de seres vivos, tá? Nutrição, ok? Então, nutrição, ela pode ser de duas maneiras, tá? Uma nutrição que a gente vai chamar de autótrofa e uma nutrição que a gente vai chamar de heterótrofa. Então, autótrofa, o próprio nome já está dizendo, ó, quebra sempre as palavrinhas, auto próprio, trofo, né? Alimento. Hétero, diferente, ou seja, de outra origem, que não minha, que não própria, trofo, alimento, heterotrófico. Então, autotróficos são aqueles seres que produzem seu próprio alimento, simplificando. Heterotrófico, aqueles que não possuem, que não produzem, que precisam, né, de um outro ser vivo ou do ambiente para que aí sim eles consigam se alimentar. Olha o que aparece agora, esse esquema é bem legal, tá? Então, ó, tipos de nutrição. Continuamos com autotrófico e heterotrófico, só que aí nós temos as divisões dentro deles. E é por aí que vem as provas sempre. Eles não vão vir, o que é um heterotrófico, o que é um autotrófico, né? Não vai aparecer assim. Até pode, tá? Mas não vai. Então, ó, tipos de nutrições autotróficas. Nós temos os quimiosintéticos e os fotossintéticos. Aqueles que fazem fotossíntese e aqueles que fazem quimiossíntese. Fotossíntese, você sabe o que é, né? Agora, sabe o que é quimiossíntese? É a produção de energia a partir de matéria inorgânica, tá? Então, eles produzem energia para, por exemplo, assim, ó, bactérias que vivem dentro de vulcões, tá? Dentro de vulcões. Elas produzem energia a partir do enxofre. Olha só, o enxofre é uma molécula simples. Lembra que a gente viu há um pouquinho? É uma molécula inorgânica. Então, eles são quimiosintetizantes. Ciclo do nitrogênio. Já viram ou não? Sim, não. Lembra que tem um monte de nomezinho, aquele monte de bactéria? Tem lá a nitrificação, a nitratação, né? Então, tudo isso, pessoal, todas essas estruturas, aquelas reações químicas que aquelas bactérias fazem, elas fazem justamente para produzir energia própria. Para elas, ser própria só pode ser para elas, né? Então, ó, para elas, tá? Então, consequentemente, elas ganham energia a partir desses elementos. E assim ainda ajudam as plantas, né? Que são os maiores beneficiados dessa quebra, né, das moléculas de origem proteicas, né, da amônia e assim, entre os outros. Agora, olha os heterotróficos, sempre um pouquinho mais complexos, né, como a gente viu desde o início. Os autotróficos, né, assim como, por exemplo, os procariontes, são mais simples. Então, olha só. Então, eu tenho aqui, ó, por absorção e por ingestão. Tá? Por absorção de micromoléculas, chamados de monômeros, né, lá na química, digestão intracelular. Quem é que faz por absorção? Vamos lá. Qual é um organismo que faz uma digestão heterotrófica? Adoro eles, né? Heterotrófica por
absorção? Ninguém? Ninguém se arrisca? E aí, Isadora? Coloca aí no privado ali, no coisa. Não? Tá bem. Fungos. Ah, fungo não come madeira. Fungo, ele libera uma enzima, tá? Absorve a molécula e aí depois faz a sua digestão. Tá? Olha só. Aí depois, por isso que a gente fala digestão intracelular. Ele absorve do ambiente e depois digere. E aí nós temos por ingestão intracorporal, que a gente sabe que é a nossa, né? Por exemplo, de um anelídeo, de uma minhoca, tá? Sei lá, de um cão, vamos pegar outro aí, de uma ave, que tem um tubo, tem um sistema, como a gente viu, tem um tubo digestório, tá? Tranquilo aqui? Mas muito séria, Lara. Ou não está entendendo nada, ou está concentrado. Não, tô entendendo, tô entendendo. Hã? Tô entendendo. Tô vendo. Olha aqui, ó. Respiração aeróbica ou anaeróbica? Mas onde é que está a anaeróbica? Fermentação. Ó, viu? A Eduardo chegou a fazer assim, ó. Procurando onde é que estava a anaeróbica. Viu como eu tô ligado? Por isso que eu gosto de olhar pro rosto de vocês, entendeu? O que me deixa nervoso é a Lara aqui, ó. É que eu sou muito expressiva, eu não gosto, mas não faz parte. Mas é isso que eu digo, assim, quando a gente está em aula, a gente, por exemplo, assim, ó, cursinho mesmo. Eu já dei aula, por exemplo, só para tu ter ideia, eu já dei aula para 1.000 e poucas pessoas numa sala, tá? 1.076, 1.067, nunca me lembro o número, mas foi mais ou menos isso. Tu olhava para a expressão das pessoas, aí a pessoa chegava a fazer assim, ó. Sabe? Lá no meio, lá, assim, opa, não estão entendendo. O problema é quando tu não enxerga, entende? Aí tu não sabe se as pessoas estão entendendo. A Nalanda sabe o que eu tô falando. Bom, vocês também, vocês tiveram o ano todo, né, no colégio de vocês lá, aula EAD, a maioria não liga porque tá dormindo, né, porque tá fazendo outras coisas, tendo aula particular e tal. Mas, por exemplo, a Nalanda, que foi aluna lá do cursinho, tipo, cara, os caras não ligam porque não querem mesmo, entende? Porque, pô, cursinho tu faz porque tu quer, entende? Então, e aí tu não consegue, e eu ficava nervoso, e a pessoa assim, tá, Elton, né, calma. Porque, tá, mas alguém fala alguma coisa, pelo menos me xinga, entendeu? Porque tu fica falando aqui com o computador, né? É complexo. A gente tem que se adaptar, mas é complexo. Tá, vamos lá. Então, ó, de novo, fermentação é a mesma coisa que respiração anaeróbica. Eu coloquei assim de propósito. Porque não vai vir respiração anaeróbica, vai vir fermentação, e tu tem que te lembrar disso. Tá? E eu sempre gosto de colocar esses quadrinhos, vocês já viram, porque nos dá assim, uma visão ampla e a diferença entre eles. Então, vamos lá, ó. Tem que ocorrer o quê? Na presença de oxigênio. Ocorre na ausência de oxigênio. Ponto. Ok? Ponto. Produtos finais e compostos, né? Água e CO2, além da energia, tá? Além da energia. Aí, o que a gente tem aqui, ó? Produtos finais são compostos orgânicos. Ó, não são compostos inorgânicos. Aqui é aeróbica. A anaeróbica ainda gera orgânico. Quebra o orgânico e gera outro orgânico. Por exemplo, álcool. Por exemplo, ácido lático. Por exemplo, ácido butírico. Ok? Tudo isso através da fermentação. Ó, ácido lático, etanol, né? Ou seja, a oxidação não é completa. Ele não vai quebrar, ele não continua quebrando. Ele para num determinado ponto, tá? Rendimento, olha a diferença de rendimento energético, hein? Não vai me errar isso aqui, hein? 36 ou 38 ATPs quando tem oxigênio presente. Quando não tem, olha só, coitadinhos dos que fazem, ó, somente 2. Por isso que quem faz, os organismos que fazem a fermentação são organismos mais simples, tá? Olha aqui, ó, ocorre descarboxilizações em 2 fases. Formação da acetil-CoA e no ciclo de Krebs. Vocês do terceiro ano vão ver isso, esse ano provavelmente. Que é um inferno.
sem necessidade nenhuma, a não ser se tu for fazer URGS, tá? Agora, se tu for fazer URGS e depois na faculdade, na bioquímica, aí vou te dizer, vão te tirar o couro. Olha, nem vou adiantar para vocês que espero por vocês, tá? É um inferno, cara. Oi, eu tive aula com a Massaco ainda em Pelotas, tá louco? Olha, chega a correr uma lágrima aqui, não sei se vocês estão enxergando. Só de me lembrar, corre uma lágrima. Massaco, ela era japonesa mesmo, tá? Não era sacanagem. Não dava colher. Bah, ó, cheguei a me emocionar só de me lembrar o trabalho que o cara passava para decorar isso aí. Pra quê? Pra quê? Ainda bem. Ó. Só ocorrem descarboxilizações na fermentação alcoólica. Tá? O que é descarboxilizações? É a retirada de carbono. Tá bem? Então aqui já estou te adiantando, ó, na fermentação alcoólica vai liberar CO2. Toda vez que tiver uma fermentação alcoólica, libera CO2. Pensa na cerveja, quando tu abre, né? O que é aquilo ali saindo? É o oxigênio? Não, é o CO2. Elton, mas ali se coloca na cerveja CO2. Claro, ajuda. Ok? Ajuda. Olha só, depois aqui, ó, o NAD e o FAD, que são transportadores elétricos, que a gente vai falar deles mais adiante, tanto na fotossíntese como, né, na respiração celular, são formados durante o processo e na última etapa, ok? Na última etapa, formação de grandes quantidades de energia. Ou seja, eles transportam moléculas para que lá no final da respiração seja aquilo transformado em energia, que é aqui em cima, ó, os ATPs. Tá? Eu não estou entendendo, mas não é para entender agora. É só para tu entender a diferença entre uma e outra. Porque a gente vai detalhar isso quando a gente falar de mitocôndrias. Tá? Então, relaxa. E aqui depois, ó, o NADH, formado na glicólise, quebra da glicose, né? Desculpa, é utilizado na etapa seguinte, mas sem intervir na produção de energia. Então, na verdade, ele não produz energia. Diferente do NAD lá da respiração. Então, estão vendo? E sempre tem uma diferença entre um e o outro. Olha o que vai acontecer aqui agora. Tchan. Já gosto de colocar as fermentações aqui, os tipos dela, porque são questões, vira e mexe, aparecem em vestibulares, né? Católica, aqui pertinho de nós, adora isso aí. E cai mais, diga-se de passagem, até na parte de química, tá? Então, olha só. Olha a molécula de glicose, super conhecida de todos nós, C6H12O6. Quando ela é quebrada, que é o processo que a gente chama de glicólise, a gente transforma ela em 2 piruvatos, que é a metade, né? C3H4O3. Aí, nesse caso aqui, né? Faltou um aqui, tá? Que, na verdade, aqui era para ser 6. C3H6O3, tá? Bom, Ô, Elton. Fala. Me diz uma coisa, essas fórmulas aí, aquelas fórmulas grandes, né, Elton? Aquelas bem grandes, aquelas cadeias grandonas. Isso, que vai se. Aqui ela está na forma molecular. Naquela, quando a gente deixa ela aberta, ela fica na forma que a gente chama na forma espacial. Desculpa, na fórmula. Estrutural, não é? Estrutural. Isso aí, estrutural. É isso aí mesmo. Tá? Só que aqui para nós, por exemplo, assim, ó, tu olhar assim, ó, C6H12O6, poderia ser outras 2 moléculas. Não necessariamente seria glicose. Como eu estou dizendo ali que é a glicose, tá? Porque existem várias hexoses. Hexa, né? 6. Então, 6 carbonos. Essa classificação é referente a 6 carbonos. Então, tem várias moléculas referentes a 6 carbonos. Exemplo, galactose. Galactose é C6H12O6 também. Deixa eu ver outra. Frutose. Frutose é C6H12O6. Mas como é que eu vou saber? Só vai saber se eu te disser. Ali é glicose, ponto. Tá? E aí nessa quebra, e fica pela metade, ó. Por isso que eu falei para vocês. Ali é C3H6O3. Porque aí ficou com 2 moléculas quebradas ao meio, bonitinhas. Tá? Aí o que acontece? Olha só. Quem faz o quê? As nossas fermentações bonitas, que na parte biológica é o que nos interessa. A parte biológica nos interessa é quem faz, tá? Nem interessa como, porque aí é reação química. E a reação química, embora seja na prova de ciência da natureza, pensando no Enem, ela vai aparecer na parte química. Então, ó, as leveduras, né?
Saccharomyces. Então, o que eu tenho? Saccharomyces, ele vai estar associado ao álcool etíleo, à cerveja. Tanto é que tem vamos dizer assim, um nome científico chamado Saccharomyces cerevisiae, ou cervidii, como alguns chamam de cerveja, que é o Saccharomyces da cerveja. E aí tem vários, tu entra aí no Mercado Livre, tá? Tu entra no Mercado Livre, tu vai achar vários tipos de Saccharomyces. Saccharomyces para um tipo de levedura X, Y, Z, uma para fazer uma cerveja mais forte, outra para fazer uma cerveja mais fraca, uma com mais CO2, uma com menos CO2. Aí tudo depende. Também depende do substrato, né? No caso aí do levedo, do lúpulo que tu vai utilizar, se é um lúpulo tostado, se é um lúpulo não tostado, se é um lúpulo fresco, se é um lúpulo envelhecido. Olha só. E aí te dá um gosto diferente da cerveja. É isso que diferencia a cerveja. Percebe? Eu tenho uns colegas meus que produzem cerveja aqui em Rio Grande, né? Então, estou sempre conversando com eles, aqueles índices, né, que eles chamam de IBTU, tá? Aquele índice ali é justamente o que que ajusta, né, a cerveja para ficar mais doce, mais amarga. A IPA, a Pale Ale, adoro essa palavra, Pale Ale, para mim é Pale Ale, né? E toca adiante, tá? Então, que são os tipos de cerveja, mas todos quem faz são os Saccharomyces. O que eles mudam, então, é o levedo e o que eles misturam. Por exemplo, uma wheat beer. A wheat beer, que normalmente as mulheres gostam mais, misturam tangerina, misturam bergamota, laranja, algum cítrico. Não gosta? Eu adoro. O cara adora. Aí eu adoro. Então, aí mistura isso aí para dar um gostinho a mais, para dar uma diferenciação no paladar, etc. Tem uns que põem até mel. Eu tomei uma de mel esses tempos que, olha, bom, tá? Então, produção de vinhos e cervejas, principalmente a cerveja, tá? Olha aqui, ó, ácido lático, olha aqui, ó, células musculares, bactérias láticas, iogurte, tá? Pô, Elton, então fermentação no músculo, mas é a bactéria que faz? Não, aí é o próprio músculo, na ausência de oxigênio. Aí sabe o que acontece? Ele produz o ácido lático. Sabe o que o ácido lático causa? Cãibra. Mas a cãibra não é por falta de potássio? Olha aqui, ó. Não é por falta de potássio, bananinha? Não. Dificilmente é por causa disso. É muito mais pela estafa muscular, por excesso de exercício, do que propriamente por falta de potássio. Porque é muito difícil faltar potássio nas nossas células. Então, falta oxigênio. Então, se tu tá mal preparado, vai querer correr uma maratona, vai dar problema, né? Vai dar problema. Por quê? Porque vai faltar oxigenação no teu músculo não vai chegar oxigênio, vai fermentar. O que é fermentar? É fazer uma respiração anaeróbica, ele continua produzindo energia, 2 ATP somente, ao invés de 36 ou 38, tá? Olha aqui, ó, o vinagre, ó. Acetobacter A7, olha como elas são bonitinhas, ó. Aqui os lactobacilos, esqueci de falar dos iogurtes. Aqui, ó, lactobacillus vagina. É sério, a vagina tem lactobacilos que produz... não ri. Olha aqui, ó. Porque produzem o quê? Fermentam, produz um cheiro característico e, consequentemente, protege a vagina. É ela que baixa... São essas bactérias que baixam o pH para proteção da entrada do canal vaginal. Tá? Importante, me lembrei agora, foi bom até. Olha aqui, ó. Bactérias do vinagre. Eu tenho uma dúvida. Oi? Eu tenho uma dúvida. Não, eu nem tava rindo disso, foi porque eu li uma vez que, tipo assim, se tu toma aqueles lactobacilo, ajuda nisso, no pH. Não sei se é real, não sei se realmente faz alguma diferença. Vamos lá. Tem um ditado, assim, né? Não sei se é popular ou não, que diz assim, ó, a gente é o que a gente come. Não sei se você ouviu falar nisso. Então, assim, ó, tudo que a gente ingere vai influenciar direta ou indiretamente nas nossas funções corporais, tá? Bom, o que acontece? Tu vai ingerir lactobacilos. Lactobacilos, esses especificamente, como tu ingere, né? Eles vão ficar no intestino.
Então, o que a gente chama de flora intestinal, né? Então, eles vão proliferar. E é importante, porque eles nos auxiliam a digestão, ao trato, ao bom funcionamento do trato intestinal, para não criar problema, para não criar necrose, né? Que é morte do tecido, né? Porque, por exemplo, assim, ó, quem come muito pão, né? O pão, com o tempo, se o teu intestino, que a gente chama de intestino preguiçoso, ele começa a ficar grudado na parede do intestino. E aquilo ali começa a ficar podre por ação de micro-organismos. E aí se pega no tecido, apodrece. E aí quando vê, tu tá com uma infecção generalizada, nem sabe por quê. Bom, tirando isso, no momento que tu regula o teu intestino, para tudo, tá? Para tudo. Teu corpo, tua pele, tudo passa a responder melhor. Então, é verdade. Não diretamente. Então, eu tomei aquele, né, pequenininho, Yakult, aquele, né? Tomei aquele pequenininho, pum! Vai lá na vagina, no pênis, vai ficar tudo bonito. Não, não é assim. Tu vai fazer um processo de regular, até o Activia, lembra que o Activia, quando surgiu, eles lançavam um desafio dos 3 meses, tomasse 3 meses diariamente, né? O Activia, se tu não tivesse resultado, eles te devolviam dinheiro. Olha só, olha o risco que os caras fizeram. Mas aí tu tinha que topar, tu tinha que estar lá com o controle certinho, tinha todo um esquema lá, porque realmente funciona. Entende? Se tu seguir uma dieta à risca, vai funcionar. Entendeu? Agora, o problema é aqui, ó. Agora eu vou ali... Não, só vou comer ali um lanche hoje de noite. Mas só hoje, tu entende? Aí tu sai. Então, se tu seguir isso aí, é verdadeiro sim, tá? Não, de novo, não diretamente, mas indiretamente, no momento que tu regula o teu intestino, cara, tem uma foto, tu vai ver que depois lá na fisiologia eu vou me lembrar, Lara. Tá? Eu vou me lembrar e dizer, Lara, lembra que a gente conversou lá no início do ano? Tu não vai lembrar, mas eu vou me lembrar, porque a memória, eu sempre me lembro dessas coisas. E eu vou te dizer assim, te lembra que eu te falei do intestino? E é o intestino, assim, que é como se ele, assim, sai umas flechas, assim, né? Então, o que acontece aí com cada bactéria que faz, que deixa de fazer, que não sei o quê? Eu tenho até na apresentação essa imagem. Então, assim, é uma coisa que é muito... Tu pode ver, quando tem algum problema intestinal, pode ser, sei lá, né, diarreia, prisão de ventre, alguma coisa, tu desconcentra. Sempre tem alguma coisa que desregula. Emocionalmente, fisicamente ou fisiologicamente. Pode ver, é batata. Agora, no momento que tá tudo certinho, bonitinho, cara, tu pode ver que tu dorme melhor, né? Não tem produção de gases, aí também tem ação de bactérias, né? Que quem produz as bactérias, quem produz os gases são as bactérias. Então é verdadeiro sim, tá? Bom, aqui, ó, então bactérias do vinagre, tá? O que a gente tem ali? A Acetobacter, a 7, então é aquela, por exemplo, do vinho, né? Que deixa o vinho aberto, inclusive. Então é uma bactéria que cai lá dentro. Tá? Não pense que o vinho se transformou em vinagre com aquele cheiro azedo e tal, né? Na verdade, foram bactérias que caíram lá dentro e que, consequentemente, acabam transformando o açúcar do vinho, tá? O açúcar do vinho não é o vinho, o açúcar do vinho, e aí quebram, que aí transformam, então, no ácido acético. E, por último, uma menos conhecida, mas, né, que também acontece, que é o Clostridium. O Clostridium é perigoso, né? Todos Clostridium tetani, Clostridium botulinus, olha só, botulismo, né? O tétano, são bactérias do ambiente, do chão, né? Então, eles fazem a transformação, a alteração da manteiga, que é, por exemplo, quando a gente chama assim, a manteiga ficou rançosa, sabe? Já ouviram essa expressão? A manteiga rançosa nada mais é que a ação dessa bactéria. Não se deve comer de jeito nenhum, tá? Por quê? Porque se tem Clostridium, pode ser uma do tétano, e se for do botulismo e tu ingerir, é um problemaço. Do tétano é um pouco menos, né? Se tu ingerir, mas agora se ela entrar pela tua pele, aí tu sabe, né? Ou se tu não sabe, a gente vai ver mais adiante, né? A bactéria, que é o Clostridium tetani e o Clostridium botulinus. São o mesmo gênero, só que espécies diferentes. Tranquilo aqui? Coloquei essa aqui, mas vou pular, tá? Vou voltar depois nessa imagem, até porque eu acho que eu puxei esquela demais. E aqui fala daquilo que a gente estava falando, do lactato, de como ele é decomposto. Eu vou voltar, tu pode ficar tranquila que eu vou voltar nisso aqui, tá? A gente não tem pressa, até porque a nossa carga horária é bem grande, então vai dar para ver tudo muito tranquilo. Vamos deixar lá para a fisiologia. Quero falar dessa aqui da reprodução. Então, olha que legal também essa imagem, tá? Então, ó, sexuada. Vamos pegar primeiro na sexuada, ó, participação de gametas. Ponto.
Para ser sexuada, não tem que ter sexo, tem que ter gametas. Então, não tem que ter cópula, não tem que ter toque. Por exemplo, uma fêmea pode deixar lá os ovos, sei lá, numa gruta, e aí o macho vai lá e libera os espermatozoides. Por exemplo, como acontece nos anfíbios, como acontece em alguns peixes, e é reprodução sexuada. Por quê? Porque tem participação, porque tem participação dos gametas, tá? Então, para que haja formação de gametas, aí sim, olha só, tem que ter o quê? Meiose, um tipo de divisão celular que reduz a carga genética. Então, vejam, olha aqui, ó, eu tenho uma célula haploide, vamos pensar aqui, poderia ser o espermatozoide, e outra célula haploide que poderia ser o óvulo. Fusionando as duas, surge um novo indivíduo diploide com a mesma carga genética. Isso serve porque aquela palavra bonitinha da biologia, para perpetuação da espécie. Para que a espécie humana tenha 46 cromossomos, sempre. Então, para que eu surja, para que eu tenha um filho, eu tenho que produzir um gameta com 23. Lá, a mulher que vai me doar, lá o óvulo, tem que ter 23. Pai, se tiver mais, aí pode dar problema? Pode. Se tiver menos, pode dar problema? Pode. São as mutações numéricas. Síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, síndrome de Cri-du-Chat, né, e outras, Edwards, e vários outros que a gente vai ver também mais adiante. Tem coisa, olha! Tá? Ó, essa aqui, qual é a vantagem da reprodução sexuada? Isso aqui é importante. Se tu tá anotando alguma coisa, né, de tudo que a gente conversou até agora, ó, primeira vez que eu te digo, ó, isso é importante. Variabilidade genética. Então, toda reprodução sexuada, ela vai te dar variabilidade genética, tá? Toda reprodução sexuada, ela te dá variabilidade genética. Agora, olha o que eu vou te dizer, tá? Por que ela te dá variabilidade genética? Porque aqui no meio dessa meiose existe um evento chamado de crossing over, ou permutação. É lá no meio da divisão celular, da meiose, onde há troca de material genético entre os pares de cromossomos. Elton, onde eu anoto isso? Calma, a gente vai ver, mas eu quero te adiantar. A variabilidade se dá por isso. Se dá de outras formas também, tá? Inclusive lá na genética a gente vê, tá? Mas o crossing over, 30% da nossa variabilidade genética da espécie humana se dá a partir disso. Tanto é que tem uma forma lá para o linkage, né, que são os genes ligados, que a gente utiliza 30%. E aí nunca ninguém sabe, porque as pessoas têm mania de decorar as formas e não sabe de onde é que sai aquele 30%, ou aquele 0,3. Né? Multiplica sempre por 0,3, tá? 0,3 é a possibilidade de quê? De te dar aquela variabilidade genética por crossing over. Tá? Mas isso lá adiante a gente conversa. Bom, então contribui para a evolução das espécies e melhora a adaptação dos indivíduos ao ambiente. Então, por isso que é importante a variabilidade. Ontem, eu acho que eu comentei com vocês, eu postei um texto, né, que falava do... lembrei o nome, pengolim. Lembra? Que a gente falava do morcego, do Covid, alguma coisa eu comentei e eu não me lembrava o nome do coisa. Pengolim. Parece um tatuzinho, tá? Que também é suspeita disso aí. Bom, mas aonde eu quero chegar com isso aqui? Eu quero chegar que, por exemplo, esses indivíduos, quanto maior a variabilidade de uma determinada população, olha o que eu falei, hein? População, hein? Não comunidade. A população humana do Brasil, a gente tem o quê? Uma grande variabilidade. E tu vê, as pessoas queriam realmente que o Covid chegasse aqui para ver como a nossa população ia reagir. E viu o que aconteceu, né? Tivemos uma variante extremamente agressiva. Ou seja, né, essa variante extremamente agressiva, ela fez com que o vírus se mutasse no corpo de determinadas pessoas, não são todas, ok? E aí, consequentemente, se tornasse mais agressivo. Olha que loucura. Isso por causa da variabilidade. Agora tu pensa, se nós fôssemos todos iguais no Brasil, ou se nós tivéssemos baixíssima variabilidade, o que aconteceria? Praticamente todo mundo que contraísse Covid iria morrer. Tá vendo a importância da variabilidade? Tá vendo a importância da clonagem, ou, né, de não clonagem humana? Porque tu vai ter defeitos, e aí se tu tiver uma situaçãozinha, todo mundo pode morrer. Todo mundo pode, né, ser eliminado. Pensa nos vegetais, quando dá aquelas pragas, né?
aquelas pragas na soja, no tomate, nas laranjeiras, e aí tem que derrubar tudo que é árvore, tem que desmatar tudo, porque senão vai passando adiante, porque são todas iguais, porque são todas sementes iguais, porque são todos clones, porque são todas geneticamente modificadas, tá? Então, estou te chamando bastante atenção, porque é muito importante esse evento na biologia, tá? Olha o que ele gera, ó, contribui para a evolução e adaptação da espécie. Ou não, tá? Bom, assexuada, não há participação de gametas, ok? Indivíduos geneticamente iguais. Esse é o problema, né? Então, imagina que o Covid aqui, a festa que ele ia fazer em indivíduos geneticamente iguais. Eles são sempre mais suscetíveis, geneticamente falando. Então, ó, nós temos um tipo aqui. Fala, Lara. Se eles são geneticamente iguais, como é que eles tiveram a capacidade de evoluir? Então, por isso que eles são seres simples. Sim. E evolução é transformação. Nada impede que uma bactéria, por exemplo, se transforme e crie, por exemplo, uma resistência a um antibiótico. Sim. Entendeu? Mas continue sendo aquela bactéria e continue se reproduzindo por, vamos dizer, por divisão simples. A evolução não quer dizer melhora, evolução quer dizer transformação. Já estou adiantando uma das características lá no final. Deixa eu ver aqui. Sim e não, Nalanda. Pode ser também os seres mais simples, tá? Os seres mais simples que utilizam mais a reprodução assexuada. Mas nós temos reprodução assexuada, por exemplo, em répteis. Lagartos fazem, por incrível que pareça. Tá? É raro. Sabe aquele dragão de Komodo, aquele grandão que aparece nos filmes e tal? Aquele dragão, aquele lagarto, no caso, né? Ele faz reprodução assexuada, por incrível que pareça. Tá? Que é como acontece, por exemplo, a reprodução das abelhas, e no caso aí do zangão, que é um óvulo não fecundado. Mas aí a fêmea acaba botando o ovo igual. Mesmo, pensa, o ovo deles é com casca, tá? Do inseto não. Então ele acaba botando o ovo sem estar fecundado, aquela fêmea. Aquela fêmea pode não ter tido relação, vamos dizer assim, cópula com nenhum macho. E ela põe os ovos igual. Vai pôr os ovos, como a galinha põe. Tá? E aí o que vai acontecer? Aqueles ovos não foram fecundados e aí acabam desenvolvendo determinados, os machos, né, nesse caso aí. Sempre macho, assim, quando nasce desses animais, é sempre macho, que é o não fecundado, que no caso não tem pai. Carrapato, tem aquela musiquinha, ai, 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 carrapato não tem pai? Já caiu, vocês riem, mas já caiu na Unicamp. Ai, 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 carrapato não tem pai. Quer ver outro? Caiu na FUVEST, minhoca, minhoca, me dá uma beijoca, não dou. Não tem uns versinhos assim de criança? Já caiu lá também. Para saber que, por exemplo, que os anelídeos têm boca e ânus, sistema digestório completo, tá? Então, divisão binária, bipartição ou cisparidade. Lembra que eu falei para vocês que era esse nome que tinha aparecido lá na prova do Enem? É uma questão que é bem característica, é uma chargezinha, assim, bem bonitinha. Então, o indivíduo se divide em dois, não existe um progenitor, pois eles se surgem deles mesmos. Brotamento, tá? O indivíduo adulto forma pequenas estruturas, brotos. Por exemplo, poríferos fazem isso. São seres simples, tá? E soltam o corpo, né? E aí passam a ter vida livre. Eu falei para vocês, quebra um porífero, põe lá no solo, e a partir disso ele passa a produzir ali um novo indivíduo, uma nova esponja, tá? Esporulação, essa aqui é legal também. Ocorre na formação de esporos. Sabe onde é que acontece isso aqui? Nos fungos. Nos fungos unicelulares. Que a gente acabou de ver, os Saccharomyces. Os Saccharomyces, ele se reproduz, por exemplo, quando ele estava fazendo a cerveja, ele vai produzindo umas estruturas menores. O que são essas estruturas menores? As esporulações que, a partir deles, vão gerar novos indivíduos. E, por último, a fragmentação. Pedaço de um indivíduo adulto pode dar origem a um novo ser vivo. Então, o broto, ele passa essa estrutura, né, que fica, que se soltam do corpo. E aqui, as plantas chama de... Quando tu pega assim, uma mudinha. Vou pegar uma mudinha aqui, tá?
para fazer lá, sei lá, levar para minha casa, de macieira, sei lá, de arruda, né, que é muito comum. O pessoal quebra um galinho, leva lá e planta. É isso aí. É esse processo de fragmentação. Só que aí, quando a gente fala de propagação vegetativa ou estáquea, aí tem a intervenção humana, não é, né? Não é natural, digamos assim, tá? Vamos lá. Dá tempo ainda. Opa, o que eu fiz? Não. O que eu fiz? Pera. Ué? Bah, muito burro, Elton. Pior que a minha avó mexendo em tecnologia. Que é isso? Não, tá louco. Tá. Tu viu que hoje não cortou, né? Tive que morrer, né? Eu achei, sabe o que foi? Eu tinha digitado o número errado daquele código, sabe, do cartão. Foi isso. E aí hoje fui olhar assim, não tinha aceito, eu achei que tinha aceito, mas ainda bem que hoje foi na hora. Liberou na hora já. Cadê? Não é aqui. Aqui, aulas. Agora sim. Vamos lá que falta pouco. Tá. Aqui. Aí, agora sim. Vamos ver, já respondo ali. Tu ri, né? Vocês gostam. Se deitar no professor, todo mundo gosta. Coitado da gente. Vamos. Então, ó. Crescimento e desenvolvimento. São coisas diferentes, tá? Então, olha só. Coloquei de novo um quadrinho. Sempre a gente traçar a comparação, porque isso aqui confunde, tá? Embora não apareça muito, tá? Mas mesmo assim, é importante para a gente depois ir encaminhando as coisas mais complexas. Então, ó. Crescimento é o ato de avolumar-se. Eu gostei dessa palavra, dessa expressão, avolumar-se, né? Então, é tu ganhar volume, tu aumentar, né? Adquirir aumento. Por exemplo, a estatura de um indivíduo na infância até a adolescência. Então, ele vai crescendo. Beleza, tá? Agora, o desenvolvimento, ó, são as mudanças qualitativas. Ok? Por exemplo, mudanças ordenadas que conduzem até a maturidade. Elton, me explica, ó, envolvendo sobretudo os órgãos funcionais. Tá, e aí como é que eu digo isso para um vegetal? Quem é que me explica aí? Como é que eu tenho? Crescimento é fácil. A plantinha, né, a tua mudinha e se torna uma árvore. Isso é crescimento. E agora, o desenvolvimento no vegetal? E aí? Vai? Não? Desenvolvimento vegetal. Ô Elton, Manda. para desenvolver precisa de várias coisas, de vários fatores, não precisa? Claro. Tipo? Ah, tá, então deve ser isso. Tipo água, tipo luz solar, ora, sobre comida, várias coisas. Tá quase. Nutriente. Tá quase. Eu não sei. Tá quase. Vamos lá. Toda planta tem a capacidade, por exemplo, de fazer total fotossíntese quando é pequenininha. Lá o teu feijãozinho, aquele que tu põe no algodão, aí ele cresce um pouquinho. Ele tem total capacidade como se fosse uma árvore de feijão? Não tem, né? Então, para aquilo, tu precisa dar condições, como a Nalanda falou, dar o ambiente, nutrição, né? Tu dá incidência solar, umidade, água, para que aí ele consiga se desenvolver e ter o quê? A funcionalidade dele ideal. O que é essa funcionalidade? Essa funcionalidade vai ser, por exemplo, a taxa fotossintética alta. E quando ele é pequenininho, é baixa. Pode até ser alta, mas não é, vai ser de uma planta adulta. E vai chegar um ponto que vai decrescer esse desenvolvimento, que tudo envelhece. Tu acha que uma planta vai durar o resto da vida? Ah, tem planta de 300 anos. Tu acha que ela nunca vai morrer? Ela vai. Só que a espécie, né, tem a característica de viver 300, 400, sei lá, 500 anos. Sequoias, né, que são
pré-históricas, mas elas vão morrer, óbvio, assim como todo mundo. Então, tu tem o ápice do desenvolvimento e depois tem um declínio, que é natural para todo ser vivo, entendeu? Não pensa que a bactéria não envelhece, que nós não envelhecemos, que todo mundo envelhece, tá? Então, isso é desenvolvimento. É a mudança qualitativa. Eu faço menos fotossíntese, mais fotossíntese. Eu faço mais respiração, a minha taxa de respiração é maior ou menor? É por aí, tá? Pensando vegetal e animal. A reação a estímulos, né? Uma pena não ter mais as minhas plantas carnívoras não, né? Insetívoras comigo, tá? Senão eu ia mostrar para vocês que coisa linda que são. Então, por exemplo, eu tinha 8, acho que ia ter 8, só que as minhas são as nepentes, até tinha essa aqui, né? Então aqui, ó, isso aqui são reações a estímulos. Pronto, mas só colocou vegetal, tá? Então tá, grita com o cachorro, por exemplo. Ok? Se eu largar uma bombinha aí, tu, Lara, que tá concentrada aí, eu não sei nunca se tu tá bem ou se tu não tá bem, entendeu? Aí imagina que eu te largo um rojão aí atrás sem tu escutar, e aí quando vem estoura, o que tu vai fazer? Tu vai te jogar daí de cima, de onde tu tá, dar com a cabeça no teto, alguma coisa, provavelmente, né? Isso é uma reação estímulo. Por quê? Porque nós somos seres vivos, entendeu? Se uma pessoa pegar e te empurrar, tu vai lá e mete um tapa na cara dela, é uma reação a um estímulo, né? Eu normalmente em cursinho eu faço outros, mas como eu estou gravando eu não posso falar o que eu falo no cursinho, né? Ainda mais de noite, então deixa quieto. Então, o que acontece? Nós temos esse estímulo, tá? Então, por exemplo, agora aqui, ó, tem um animal me olhando aqui do lado, com uma cara assim, ó, tô com fome, entende? Me olhando. Ó, aqui, ó, eu estico a mão aqui, ela já quer morder minha mão, tá? É um estímulo, ok? Olha aqui, ó, o que eu fiz hoje para ela não latir muito, tá? Olha, ó, comprei, ó, uns biscoitinhos que ela fica, ó, aqui, ó, quietinha, não late, entendeu? Reação a estímulo, entendeu? Um estímulo positivo, ó, não late. Qualquer coisa, se ela latir, olha o que eu tenho aqui, ó, pau nela, entendeu? Olha aqui, ó, tá? Então, tá aqui do lado, tá vendo? É reação a estímulo, ela já sabe, eu pego na mão, ela chegou agora, você baixar assim, você ficou me olhando. Então, tá vendo? Então, isso, ó, a luz, vai ter água, vai ter umidade, vai ter o toque, que a gente chama de tagmatismo. Isso aqui é fototropismo. Depois a gente vai ver isso na fisiologia dos vegetais, tá? Então, são vários estímulos. Por exemplo, tu entra num lugar que está muito quente, tu começa a suar, isso é e tudo assim, quero suar. Faz isso, agora eu não quero mais suar. Não posso. Mas o que vai acontecer? Teu corpo reage. Isso é característica de ser vivo. Vamos lá. Uma bactéria que é esporulada, que libera esporos. Se tu aquecer demais o ambiente onde ela está, ela vai liberar esporos. Ela pergunta assim, agora aqueceu, vou liberar esporos? Não. Tu quer ver? Toca numa panela quente. O que tu faz, Eduarda? Tu põe assim, tá quente, a tua mão desmanchando no fogo. Tá quente, tem que tirar a mão. Tu faz isso? Não, tu toca lá, tu xinga todo mundo, manda, né, todo mundo para algum lugar e tal, para fora do Brasil, né? Tu toca e tira. Não é uma reação ao estímulo, é uma forma de proteção. Isso é característica de ser vivo. Ok? Isso é característica de qualquer ser vivo, tá? Que pode ser mais ou menos. Rapidinho essa aqui, então. E aí fica faltando só aqueles... Não, vamos terminar, que a gente começou um pouquinho depois. Aguenta firme aí. Ó, hereditariedade, tá? Eu adoro essas duas imagens que eu sempre utilizo. Então, olha aqui, ó. Essa aqui, para mim, de cima das borboletinhas, para mim é muito característica. Ó, então, tenho aqui dois casaizinhos aqui, azulzinhos, né? Um mais forte, outro mais fraco. Olha só as características deles, dos filhotes. Não interessa a quantidade, tá bem? A gente não está fazendo lei de Mendel, a gente só está falando de hereditariedade. O que é hereditariedade? Características que são transmitidas, tá? Dos pais ou dos progenitores, que é a palavra bonita, para os descendentes. Ponto. Tá? Aqui do outro lado, as rosinhas ou vermelhinhas, como quiser, também não nos interessa a quantidade, o que é mais escuro, o que é mais claro, apenas para te mostrar, né, que é transmitido. Aqui embaixo, que é a que eu gosto mais, né? Então, a gente tem o pai, né? A gente tem o filho e a gente tem a mãe. E a gente tem o vizinho, né? O encanador. Acho que vocês entenderam a piada, né? Então, olha ali, ó. Inclusive, né, a hereditariedade é muito clara do pai, né? Não sei se vocês concordam comigo, né? Então, tá vendo? Isso é hereditariedade. Tá? A gente brinca, obviamente, mas duvido que tu vai esquecer, se falar algum dia de hereditariedade, tu vai esquecer dessa imagem. Evolução. Olha só. Vai, Elton, eu tenho uma camisa assim de umas pessoas caminhando assim, um atrás do outro.
Evolução nunca é linear. Esse é o grande erro desse desenho aqui, que eu botei esse X aí vermelho. Evolução, ela é sempre muito mais complexa. Por isso que é aquela história que se discute até hoje, o homem veio do macaco. Não veio, Darwin nunca disse isso. Darwin fez isso aqui, ó. Isso aqui foi que Darwin fez, chamado de árvore de Darwin, ou árvore da vida. Ou seja, que a partir de um ancestral, esse aqui de baixo, ó, lá embaixo, se originou toda essa complexidade, e não num caminho único como esses aqui, esses macaquinhos aí, esses humanos, esses hominídeos, vamos dizer assim, né? E sim nesse grau de complexidade, sofrendo mutações, né? Sofrendo alterações, modificações e assim por diante. Não esquece que as mutações estão ligadas diretamente com a evolução. Se não existissem mutações, não teria evolução. Só adaptação ao ambiente, só isso, só aquilo, não daria evolução, tá? E aí, ó, o conceito, né? Processo pelo qual os seres vivos se diversificam ao longo do tempo, dando origem às espécies atuais ou já extintas, sendo consequências da adaptação desse ambiente. Tá vendo? Se não existisse isso aí, nós não estaríamos aqui hoje. Poderia ter outras espécies ou nenhuma espécie, tá? E aí, por último, né, para encerrar de hoje, que é o ciclo de vida. Coloquei aqui um humano que fica mais fácil para nós entender, né? Poderia ter colocado uma borboleta, poderia ter colocado, né, um vegetal, mas olha aqui o que a gente tem. A gente tem, então, primeiro a formação dos gametas, que a gente já viu. A gente, então, tem a reprodução, né? Depois a gente tem, então, né, a formação de um novo indivíduo, tem as mitoses, que aí é crescimento, que na sequência vai se dar, né? Depois também o desenvolvimento, que está aqui embaixo, ó. Então eu tenho um crescimento e tenho um desenvolvimento. Ó, o cara chega aqui, ó, jovem, né, adulto, aí depois passa a ter filho e aí depois chega aquele declínio que a gente conversou, que todos nós vamos ter em algum momento, né? Até chegar então à morte, e aí sim a gente fecha a de hoje. Tranquilo, bonitas e bonitos? Não, bonito sou só eu, né? Quem tá com essa cara, Lara? Conta pra mim. Tu não tá bem, Lara. Tu tá cansada. Conta pro tio Elton.